Alô, Coutinho, bem-vindo e bom dia. Bom dia, lindão. Firme e forte? Bom dia, meu príncipe. Tranquilo? Bom. Sereno? Sereno. Dormiu bem? Minha princesa de beleza grego-egípcia. Grego-egípcia. Meu moreno. Meu moreno vai se mudar, não é mais Santa Catarina. Não? Não, é São Caetano. São Caetano? Que é, por coincidência, o lugar onde você mora. É. Entendi. Eu sou o príncipe, a Camila é a princesa e o moreno é o quê? Meu moreno. É apenas... Olha, é o título Meu nome moreno. meu, tá bom. Vai, Coutinho, dólar índice. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos lá. Bom, hoje eu vou pedir um pouquinho de atenção na abertura. Porque olha só o que aconteceu, né? O índice estava pianinho para subir, envelope de alta, tudo sob controle. O índice cai no dia de ontem, toca a linha, né? O que me dá a possibilidade de rebater e subir, ou continuar descendo, o que no final das contas é pouco instrutivo. Então o que traz isso? Traz cautela, tá? Tá muito difícil falar que o índice rebate e volta para dentro do canal, é mais fácil dizer que o índice cai a 1,26720. Então hoje, para mim, excepcionalmente, mais é um dia de cautela, porque a figura ela é muito duvidosa para mim. O dólar, a mesma coisa, né? O dólar descontando o candle de ontem, era um envelopinho de alta, tudo sob controle, o dólar cai, volta para dentro do canal. Então, de novo, eu também tenho a mesma característica, né? Tem um envelope de alta mais longo ou tem um pivô de baixa. Então, índice e dólar, para mim, bastante atenção, bastante cuidado, porque ambas as figuras, para mim, estão ruins em termos direcionais. Guilherme Cunha, meu amigo, bem-vindo, bom dia, parabéns, golaço ontem, bateu no ângulo. Se você tá feliz, eu tô feliz também, Gui, bom dia. Valeu, Leozinho! E que a nossa audiência, como a gente finalizou também, não quer estar certo, quer ir pro clique e botar um dinheiro lá no bolso. Os dois foram para baixo na data de ontem, Léo, num cenário totalmente contra-intuitivo, mas tem um trem que nós gosta, é o dólar futuro, principalmente nesse movimento da rolagem. Foi ontem uma venda de estrangeiro, Léo. Nós tivemos também a consolidação junto com o Alex Martins. O gringo tinha parado de comprar, ontem ele decidiu vender. Então foi um cenário bem interessante para o nosso dólar. O índice teve aí a perspectiva do cenário internacional e hoje é morno, viu, Léo? Hoje é um dia que eu também estava pegando o final com você e o Beida, um dia que tende a ser de manhã pelo calendário econômico mais volátil, mas tá todo mundo com pipoca e chocolate quente esperando o Donald Trump na data de amanhã. Daqui a pouco a gente repercute a manchete de Trump na sua última declaração a respeito do tarifaço. Virou isso a cobertura, né? Toda a expectativa para o dia 2 de abril e toda e qualquer pista que nos permita antever, antecipar o dia 2 de abril, importa. Na última manchete dele a respeito, tarifas serão mútuas, mas seremos mais gentis e relativamente mais lenientes. Olha que generosidade, hein, do glorioso Trump. Daqui a pouco a gente vai para essa manchete do Estadão. E tem as menções de Brasil no documento que embasa esse tarifaço amanhã. Os Estados Unidos atacaram parceiros antes de aplicar tarifas recíprocas, em manchete da Infomoney. E você vai conferir os pontos que tocam exatamente o Brasil. Eu cheguei a antecipar no nosso Morning Call, vou reforçar agora com a matéria para ilustrar. E tem as declarações de Larry Fink, declarações importantes. Não há garantia de que status do dólar como moeda de reserva mundial vá durar para sempre. CEO da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, levanta hipótese de que a divisa americana possa perder sua posição hegemônica para ativos digitais. Alguns dos destaques dessa faixa, das 9, e daqui a pouquinho os comentários do Guilherme Cunha. Agora, Coutinho, tá dinâmico o mercado de futuros, porque o Ibovespa Futuro abriu para cima, quase zerou, agora avança 0,10. O dólar abriu para cima, quase zerou, volta a subir 0,10. Mas a curva de juros não para de renovar mínimas. Nós temos 4 pontos base e meio a 6 pontos base a menos, em linha com o que está acontecendo na curva de juros americana. O que acontece na curva americana é nítido com o fechamento dos vértices, na medida em que aumenta a demanda pelos títulos, pela busca por proteção. Vamos então com você antes, com o dólar e o índice. Meu caro Coutinho, o que dá pra gente falar em termos de direcional? Houve uma busca por um 0 a 0 que quase se consolidou. Vamos pro intraday um pouquinho pra gente pegar um movimento mais curto. Olha só, pessoal. No caso do índice, o índice ele tem desenhado um envelopezinho de baixa, tá? Então você tem aqui um cai, corrige, cai, longa lateralização, queda. Então, a priori, no gráfico de 60, já a gente vai pro gráfico de 4, o índice é para baixo.
Quando eu vou fazer o mesmo trabalho no caso do dólar, o dólar ele tem também um cai, lateralizou um pouquinho, caiu e agora faz também nova lateralização. O dólar sobe, mas ainda dentro do canal. O dólar com uma figura eventualmente de reversão. O índice não. O índice a priori mais baixista, mas com relação à abertura do mercado, os dois ainda muito próximos. E aí, a gente vai ter que fazer aquele giro pelos Estados Unidos. Amigos, é ali que moram as pistas. Estamos a algumas horas do tarifaço de Donald Trump. Então, só se for agora, a gente faz o giro, convoca a Camila Nascimento para passear pelos futuros americanos e a gente vai entender como é que está o ambiente e a atmosfera por lá. Vamos começar pela tabela da volatilidade, você já está acostumado com a nossa cobertura e o nosso padrão. DXY, 104.300, é um avanço de 0,11%. VIX, 3% de ganho. O VIX está se aproximando dos 23 pontos. Estamos acima dos 20 pontos, logo é um patamar que, em tese, dificulta o apetite pelo risco. E nós estamos nos aproximando dos 23 nesse ganho de praticamente 3%. Não é um patamar confortável para tomada de risco. É um patamar de atenção. Ok, não estamos nos 24 pontos, como estivemos recentemente, mas também não estamos abaixo dos 20, patamar que seria ideal para um apetite maior pelo risco. Yields de 2 e 10 anos carregam a notícia. Veja o fechamento. A Camila Nascimento já mostrava essa dinâmica no esquenta do mercado. Nós temos 4 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, em média, e os yields de 10 se destacando. São considerados os títulos mais seguros do mundo. São considerados os títulos mais protetores entre as dívidas dos estados mundiais. E o que nós vemos é uma demanda forte que tira 5 pontos base do retorno médio anual, o colocando em 4,15%. Aí a gente passeia pelas 7 magníficas e vê que Tesla, ao lado de Nvidia, ensaia a recuperação. Tesla vai subindo quase 1,9% e Nvidia vai avançando 0,20%. E nós paramos nesses papéis com a notícia dos comprados. Por quê? Microsoft cai 0,5%, Apple quase 1%, Google 0,15%, Meta 0,6% ou 0,5% e Amazon 0,86%. Então prevalece ao viés de baixa. Isso sem considerar que a Nvidia está quase no 0 a 0. É Tesla mesmo que vai se descolando. Vamos passear com a Camila agora pelos futuros americanos e você vai colhendo as pistas para traçar o quadro. Lembrando que estamos com o dedo na tomada. A Camila e eu já estamos com uma proteção anti-choque, porque a gente não pode tirar o dedo na tomada. Qualquer declaração do Trump pode intensificar o viés de baixa que a gente está narrando para vocês ou fazer uma reversão total. Vocês viram, a Aline plantonista, ela não é do jogo. A Camila e eu já estamos treinados pro plantão. Olha o que aconteceu com a Aline. A Aline chegou tomou choque. Olha. Ela chegou a estar com a gente aqui no comecinho da TC Rádio ainda. Falei assim, dedo na tomada, Aline, se liga aí. A qualquer momento pode pintar informação. Ela colocou o dedo na tomada literalmente, veio o choque e aí... aquele grito fatal. Tá vendo? Camila não, a Camila está treinada. Vamos aos futuros americanos, pois não, cara? Vamos lá, então. S&P 500 cai 0,55%, 5.581 pontos. Dow Jones registra queda de 0,52% no mercado futuro, aos 41.782 pontos. E Nasdaq perde 0,42% aos 19.196 pontos. Já Russell 2000 cai 0,12% aos 2.008 pontos, Léo. Ok, quedas, portanto, nas bolsas americanas. Vamos ouvir o Gui sobre os fundamentos, depois o Coutinho vai fazer aquele show de gráficos nos Estados Unidos. Nada importa mais. Gui, vamos lá, meu amigo. Estados Unidos e a contagem regressiva. Eu já sei que você está com a pipoca na mão, porque vem aí o tarifaço do Trump. Vem o tarifaço do Trump, hoje a Europa também chama atenção, Léo. Vamos fazer um giro total aqui para minha cabeça não bugar. Quando a gente olha para o euro-dólar, nós temos um movimento de queda juntamente com essa perspectiva de um DXY tentando ganhar uma força. Então o euro-dólar há bastante tempo já teve uma alta e consolidou. Hoje é um dos primeiros dias que a gente vê nesse período matinal uma queda um pouquinho mais intensificada devido à agenda que coloca também a Lagarde num cenário no radar. Quando a gente olha para
para os Estados Unidos da América, a precificação de hoje já não é mais a gente colocando em pauta o Trump, tá? Nós já temos esse cenário já bem no preço, Léo. Repito, hoje a gente tende a fechar tudo entre aí, esse 0,5, seja meio para cima, meio para baixo, podemos colocar tudo em instabilidade, porque o cenário, se for mais leve o tarifaço, vai gerar uma perspectiva de, na quinta-feira, dia 3, a gente ter uma abertura mais alegre. Então hoje é um dia mais morno, né? Um cenário que não tende a jamais trazer um cenário de proteção, só volta naquela matéria que você colocou do dólar, né? Chamou muita atenção, muita gente estava esperando um dólar mais fortalecido pré-Trump, e o que a gente viu foi uma mudança drástica de volume para o ouro. O ouro foi batendo máximas atrás de máximas, retorna ali nesse contexto de máximas históricas e só tende a cair se realmente amanhã, no dia 2, o Trump der uma aliviada. Então o comportamento também do investidor grande, né, o grande investidor na hora de se proteger, mudou. Normalmente era o dólar, agora a gente colocou o ouro como a principal atividade de medo, né, um cenário de incerteza e volatilidade global. O mercado hoje, lá nos Estados Unidos da América, inclusive, de novo, né, contra-intuitivo, pode inclusive até fechar num positivo para desovar amanhã se tiver alguma adversidade. Aí que tá. Qual que é a tua expectativa, hein, Gui? A gente fez até uma pergunta pra galera, que eu vou dar as parciais da enquete e aí você faz a sua resposta. Agradecer, né? Praticamente 2.000 pessoas conosco, 915 likes. A gente vai em busca dos 1.000 aqui com o Gui. Olha só a pergunta que a gente deixou, Gui. Qual sua expectativa pelos anúncios do dia 2 de abril? Vai dar ruim? Vai dar bom? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra? Não quero nem pensar nisso. 37% enxergam que vai dar ruim. 18% enxergam que vai dar bom. 37% enxergam que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É um empate. Caramba, eu não lembro de empate na enquete, hein? Empate, ó. Vai dar ruim, 37%. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, 37%. E não quero nem pensar nisso, 8%. Então, empate na enquete. E você, Gui? Pô, se eu tivesse não sentado nessa cadeira aqui, tivesse sentado numa cadeira lá na praia, eu não queria nem pensar nisso. Ah, Trump, lá pra lá. Mas sentado aqui, né, sinceramente, Léo, eu acredito que vai ser melhor do que o esperado, tá? Eu vou fazer um contexto muito de análise técnica, né? O que a análise técnica faz? Estudo passado, comportamento do passado, entende o presente e projeta o futuro. A gente já teve esse movimento do tarifaço do Trump, repito isso, Trump 1.0 sobre a China, muita volatilidade, depois não aconteceu nada, ninguém mais fala daquele momento 1.0, todo mundo foca nesse atual presente, porque é um contexto que amplia, obviamente, China. Então, óbvio, né, vai impactar algumas empresas e setores, mas não vai mudar a rota de nada, não. É um alarde que é óbvio, é o presidente dos Estados Unidos da América, não dá para ficar isentão, então vai ter volatilidade, mas logo em seguida o mercado já vai botar racionalidade nesse preço. S&P 500 tem lá o seu alvo baixista a ser tocado, então é uma das, entre aspas, justificativas fáceis de a gente pautar aí esse movimento da queda, mas principalmente olhando para o Brasil, né, a gente sabia que tinha que ter essa correção, ela tá vindo e vai ser também uma justificativa. Depois tudo volta ao normal e o Brasil tende a se beneficiar, inclusive, mais do que todo mundo tá cornetando. Vamos passear pelos gráficos americanos, colocar o nosso Coutinho na nossa cobertura de novo. Coutinho, vamos lá. A gente fez ontem um bom balanço aqui dos gráficos. A gente começa com a mesma toada, S&P Nasdaq. No caso de S&P, você viu a virada do S&P? Foi emocionante essa virada do S&P ontem. Os caras conseguiram fechar na alta. E o gráfico diz o quê? O gráfico ainda é baixista, Léo, você tá certo, né? Olha só, bateu nesse suportezinho a 5.504, mega candle, subiu, fechou com 0,55% de alta. Agora a figura gráfica, ela ainda é um pivôzinho de baixa, então sem problema nenhum, esse cara descer, retestar 5.504, objetivo 5.107. Nasdaq. No caso de Nasdaq, quando você vê o gráfico, ele é muito semelhante, porém deslocado. Você tem a mesma figura, você tem o mesmo envelopezinho de baixa. No caso, Nasdaq também sobe com relação à sua abertura, fecha em baixa de 0,14, mas tem o mesmo desenho. Está sentado em cima desse suporte no 17.250, objetivo 15.400. 9,15, direto para o VIX. VIX, na visão do Coutinho, o VIX agora está em 22,85 pontos. O VIX deu uma melhorada, mas assim, é o que você falou quando a gente começou, né? Eu acho ainda insuficiente. O VIX cotando 2,285 ainda está na região do medo.
Você vê que ontem o VIX abre em alta e vai fechando. O VIX agora permanece lateralizado. Cota 2284 na região dos 23. A figura gráfica não me dá sinais de alta ou de baixa, mas de qualquer forma, seguimos na região do medo. É medo, meu. DXY, 104,28 pontos. Você, Coutinho? DXY permanece também lateralizado. Olha só, cai, longa lateralização, queda, lateralização, e aí ele deu uma subidinha, né? Então isso deu uma estragada na figura. Essa figura, ela pode, no limite, ser até uma figura de reversão. Então, assim, como tá num ponto de inflexão, ela voltou para dentro do canal e agora ela tá em cima da linha, é difícil dizer. Prefiro deixar esse cara e aguardar um pouquinho para ver que lado vai. Graficamente falando, eu não consigo falar se é para cima ou para baixo. E a gente fecha com os yields de 10 anos, Coutinho. Bora, no caso do 10, o 10 ele é baixista. Tá aqui o gráfico para você, dá até pra gente poder pegar e dar uma limpadinha nessas linhas para ficar mais fácil. Olha só, o mercado caiu, lateralizou, e agora tá em cima de um suporte, 4,14%. Nota que ontem faz um movimento semelhante, porém ao contrário, né? Ele abriu para cima e no caso desceu. Ele desce, ele acelera, ele retesta 4,14%, perdoa. Objetivo 3,99%. Atenção, galera, às 9h17 a gente passeia pelos destaques de agenda para que cada um possa se planejar. Então veja aí a bateria de eventos desta terça, dia 1º de abril, 9h55, Thomas Barkin no radar. Faltam alguns minutos para que nós tenhamos a primeira atração do dia posta. 10 em ponto, PMI industrial aqui no Brasil. 10h30, leilão do Tesouro Nacional. Hoje, com o leilão dos pós-fixados. Destaque para as NTNBs. Vamos ver, tem sido leilão magro o leilão de terça-feira. Daqui a pouquinho, Alexandre Cabral ao vivo com a gente para calibrar as expectativas. Temos 15 para as 11. Prepare a sua cotação. 15 para as 11 tem o PMI industrial S&P Global lá nos Estados Unidos. E 15 minutos depois, às 11, não só um outro PMI, que é o da indústria ISM, esse costuma fazer mais preço, como também a primeira fotografia entre as três que compõem o filme do mercado de trabalho americano nesta semana. O relatório JOLTS vem aí. É um dado mais retrovisor, porque dirá respeito ao mês de fevereiro, enquanto ADP e Payroll vão se ater mais ao mês de março. Mas ainda assim uma evidência importante para a gente monitorar no primeiro capítulo do mercado de trabalho. Fevereiro vai traduzir menos o impacto Trump. Março já vai traduzir mais. Então o final dessa semana vai ser bem decisiva também. Ou o final vai ser bem decisivo. Aí a gente tem às 11h30, índice de serviços do Fed de Dallas, também referente a março. 5h30, os estoques de petróleo IPI, e às 18h, o Haddad em coletiva de imprensa com o ministro das Finanças da França. Guilherme Cunha, de tudo isso, o que é que pode fazer preço? Todos os PMIs, e aí eu tenho, Léo, não sei se de um formato errôneo, um discurso da Lagarde agora às 9h com 30 minutos, horário de Brasília, situação a qual eu tô chamando a atenção porque tende a refletir naturalmente dentro do contexto do preço de câmbio, tá? Um cenário mais globalzão. De qualquer forma, todos os PMIs vão trazer uma volatilidade de formato imediata dentro do preço, tá? Então tô de olho aí depois das 10h30 e agora às 9h30 se realmente tiver esse discurso de Christine Lagarde lá nas Europas. Europa, que teve uma bateria de PMIs divulgada nesta madrugada, todos sugerindo maior fraqueza da atividade. Europa, que também viu a inflação da zona do euro mais fraca em algumas métricas e muito próxima da meta, já em 2,2%, a meta é 2%. Então, fraqueza em algumas das métricas da inflação e da atividade. É o terreno ideal para que o BCE continue cortando juros. Por isso que você estima que esse discurso da Christine Lagarde deve colaborar para isso, não? Exatamente, pode intensificar esse movimento, né, que já está acontecendo. Então o DXY ganhando força, pode puxar o nosso dólar aqui também momentaneamente, e é o que a gente espera, tá? Então se o dólar embicar para cima, como essa figura inicial gráfica está nos demonstrando, lá no 5,7, no 60, começa a trazer uma perspectiva de melhor trade. Nessa região de preço a qual nós estamos, é muito mais um contexto comprador, e Lagarde 9,6 nesse discurso pode ajudar o trader que está nessa posição. Pois é, agora eu vou pegar o gancho para a gente falar do Larry Finker e da moeda americana. Então essa pergunta vai ajudar nessa ponte, que é o seguinte:
veja, com a perspectiva de menos juro lá na Europa e de juro mais alto por mais tempo nos Estados Unidos, você tem um fundamento claro aí da razão pela qual o dólar tende a se apreciar em relação ao euro, né? A moeda europeia, pelo custo de capital, tende a atrair menos fluxo, já que vai pagar menos juro para quem retém o dinheiro ali. Por outro lado, esse pacote de estímulo em infraestrutura, defesa, vai gerar crescimento. Se sustentável, se com solidez fiscal, é uma segunda questão, mas num primeiro momento, isso tem sido suficiente para angariar altas e altas e altas nas bolsas europeias. Hoje, inclusive, em recuperação às quedas de ontem. Quero te ouvir sobre isso e a força do euro. O fluxo inicialmente vai fazer mais preço, né, Léo? Então nós estamos tendo a Europa como um refúgio de capital de um formato muito agressivo e não é de hoje, né? Então esse cenário de entrada de capital no país também faz um controle no cenário do câmbio, né? Então o dólar lá pegou, o dólar se depreciou no mundo como um todo, mas no cenário na Europa acabou tendo um fortalecimento por causa desse capital que ainda não parou de chegar na Europa. Então inicialmente o fluxo vai falar mais alto do que a política monetária. Por isso que qualquer deslize na narrativa ali pode no DXY e no euro-dólar fazer uma movimentação maior aí nos próximos minutos. Mas inicialmente, repito, assim como aconteceu no Brasil, aqui nós tivemos a queda do dólar com o DXY mais o fluxo do capital estrangeiro ajudando no dólar a escorregar fortemente. 9h21. Coutinho! Olha este índice futuro praticamente no 0 a 0, uma sonolência, aquele compasso de espera. Ai, eu passo. Será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Com muita tranquilidade, o Coutinho que nunca dormiu no ponto. Você tá rindo por quê? Nunca dormiu no ponto, Coutinho. Fala deste índice no 131 mil. Esse é o Coutinho roncando? Pode ver que tem um lindão aí. Olha o lindão. Vamos lá, índice futuro e dólar futuro. A alta média aqui de 0,15% para cada um dos personagens. Vai, Coutinho. Bora. Índice lateralizado na parte inferior do canal. Figura gráfica, você até tem um pivôzinho no gráfico de 4 minutos, indicando alta, então fiquem atentos. Mas a figura macro, ainda assim, uma lateralização. Só no curto prazo que o índice ameaça subir. Já o dólar também no gráfico de 4 minutos, também lateralizado, o dólar na parte superior do gráfico. Agora precisa ver, né, se ele lateraliza para montar um envelopezinho ou se ele desce. O dólar me parece um pouquinho mais arriscado. De qualquer forma, ambas as figuras ruins. 9h23, obrigado, Coutinho. O Leozinho usou uma música que é ideal, né? A gente esperou tanto por esse 2 de abril e tá chegando. Então, o que será de amanhã? Quem sabe responde pra nós. Manda aí no chat, que quem tiver informação exclusiva interessa. O que será que vai acontecer amanhã, hein? Quem puder, responde. Todo mundo tá esperando. Afinal, o que vai acontecer determina o movimento e a direção dos ativos financeiros. E nesse sentido, qualquer manchete interessa, né? Vamos ver qual Trump vai aparecer amanhã. E essa é a última manchete que nós temos a respeito. Eu prometi, vou cumprir, tá aqui, ó. Tarifas serão mútuas, mas seremos mais gentis, relativamente mais lenientes. O presidente americano afirma que vários países eliminarão tarifas contra os Estados Unidos e confirma a reunião com a Stellantis, que pediu pausa nas taxações para automóveis. Vamos ao texto aqui, ó. O presidente americano Trump disse que as tarifas serão aplicadas aos parceiros comerciais de maneira mútua. Porque há essa dúvida também, não é, amigos? A gente pode ter amanhã um tarifaço de reciprocidade, mutualidade, ou um tarifaço amplo, geral e restrito. Qual a diferença dos dois conceitos? No conceito 1 de reciprocidade, se a Coutinholândia pratica 20% de taxação em relação aos produtos americanos que lá entram, os produtos coutinholandenses que entrarem nos Estados Unidos passarão a ser taxados também em 20%. Essa é a ideia de reciprocidade. Mas se eu não quiser ir para a reciprocidade, aí vamos supor que a Camilândia pratica 5% de taxa contra os produtos americanos. Eu passaria a praticar 5% de taxa contra os produtos camilandeses, certo? Agora, isso se houver reciprocidade, mutualidade. Agora, se houver
um tiro geral e restrito, vai ser 20% de taxa. Não importa. O produto pode ser da Coutinholândia, 20% de taxa. E pode ser da Camilândia, 20% de taxa. Mas a Camila pratica 5% de taxa contra os produtos americanos. Não importa. Neste conceito 2, seria geral, amplo e irrestrito o tipo de mordida tarifária. Então não se sabe ainda qual é o conceito. Mas a última pista que o Trump deu, mais do que pista, né? O último posicionamento do Trump é de que serão mútuas as tarifas. Aspas. Mas seremos gentis, relativamente mais lenientes. Ele afirmou isso numa entrevista coletiva lá na Casa Branca, ainda no final de ontem, final desta segunda-feira. Como é que será essa gentileza de Trump, hein? Vários países vão eliminar tarifas contra nós, declarou o republicano, que afirmou ainda que está preocupado que as tarifas possam empurrar aliados em direção à China. É bom, ele está preocupado com isso mesmo, hein? A gente perguntou ontem ainda isso para o Otto Nogami, nosso convidado, professor do INSPER, na reta final do Manhã TC News de ontem. Quer dizer, se houver um vácuo, a China é o player mais posicionado, ou mais bem posicionado para preenchê-lo. Então é importante ele vocalizar essa preocupação de que, a depender da porrada que os Estados Unidos destinem para o mundo, os chineses podem jogar a toalha para limpar o suor daqueles que passarem mais calor. E ó, tem um ponto aqui importante. A premissa, em termos de estratégia de negociação que o Trump vislumbra através do tarifaço é a seguinte: Coutinholândia, 30% de tarifa contra os seus produtos, já que você pratica 30% de tarifa contra os meus. Aí o Coutinho vai lá e fala assim: Lindinho, Trumpinho, Lindinho, Little Beautiful, vamos negociar? Nem eu nem você. Eu vou cobrar 15, tu cobra 15 também, pode ser? Pode ser. Ou seja, a ideia do Trump através do tarifaço é abrir uma porta de negociação. Só que não necessariamente isso vai se dar. Vários analistas têm sugerido que pode haver retaliação. E aí, para honrar o nosso exemplo, o Coutinho pratica 30% de taxação contra os produtos americanos. Eu vou lá e, na reciprocidade, passo a taxar 30% também, ou em 30%, os produtos coutinholandeses. Só que aí o Coutinho não para nisso. E em vez de abrir porta para negociação e baixar a tarifa, eu também baixaria por reciprocidade, ele vai lá e escala. Fala, então os produtos americanos vão receber 40% de tarifa. E aí o Trump vai ficar como? Ele tá fadado a continuar escalando, né? Ou vai sair como derrotado? São 9 horas com 28 minutos. E aí eu vou fechar com esse parágrafo aqui pra gente ouvir o Gui. A China, o Japão e a Coreia do Sul, você sabe que é uma rivalidade histórica e estrutural entre chineses e japoneses. Tem que ser bom pra unir chineses e japoneses numa mesma decisão, não é? Parabéns ao Trump. Conseguiu. O Trump conseguiu fazer com que chineses, japoneses e sul-coreanos dessem as mãos e concordassem em responder conjuntamente às tarifas do presidente americano. De acordo com a Reuters, a gente trouxe ontem ainda, no Manhã TC News, na reta final do Manhã TC News, a Camila trouxe esse highlight aqui. Trump confirmou que teve uma reunião com o presidente da Stellantis, que pediu pausa na tarifa dos automóveis. 25% de todo e qualquer automóvel que não é construído nos Estados Unidos, tão logo entra na terra americana, recebe 25% de taxa. E o presidente disse ainda que padrões de 2020 serão aplicados para a regulamentação ambiental. O filme é amanhã, qualquer spoiler interessa. Afinal de contas, Guilherme Cunha, a vocação do mercado é essa: antecipar cenário para chegar na frente antes da maioria dos agentes. É aí que você ganha muito, coloca grandes lucros no bolso. Você, Gui? Vamos lá, vou até cortar o cabelo depois desse evento do Trump, eu tô ficando cada vez mais próximo do mesmo. E esse cenário do tarifário, Léo, para consolidar a minha leitura e antecipar para o movimento do dia de amanhã, eu tô muito mais em linha com um cenário que vai penalizar e vai focar nos grandes do que ser todo esse carnaval que está sendo pautado sobre o tarifaço. Então, repito, amanhã, quando a gente flagrar o final do nosso pregão aqui, 18 horas e 30 minutos, nós podemos estar muito mais surpresos pelo lado positivo, porque a gente vai estar sendo mais direcionado o tarifaço para a China, para os grandes players aí. Então, muita atenção, porque hoje é pura volatilidade, estamos com índice nas máximas, inclusive rompendo de formato significativo, dólar basicamente estabilizado, e temos esse contexto que pode, de novo, ser muito mais produtivo. A correção, o que precisava, já pode ter vindo acontecido boa parte dela, e se tivermos certo, né, antecipando o mercado, se não respingar nos menores, é só alegria, vai ter uma correria novamente na nossa bolsa, né?
Temos 9 horas com 30 minutos. A gente vai para o destaque final do Gui em instantes. Só me permitam registrar. Acabou de sair mais uma pesquisa sobre a avaliação do governo Lula. Camila Nascimento acaba de me trazer a informação. O dólar vai subindo 0,20%, o Indifut sobe 0,22%. Vamos para a manchete. 49,6% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo, diz pesquisa Atlas Intel. Levantamento também indica que a desaprovação do governo chegou a 53,6%. Tá aqui, ó, o governo Lula é avaliado como ruim ou péssimo por 49,6% da população e como ótimo ou bom por 37,4%. Outros 12,5% consideram a gestão regular e 0,5% não soube responder. A desaprovação chega a 53,6%. A avaliação negativa da gestão tem aumentado desde outubro, quando 39,8% consideravam o governo ruim ou péssimo, mas 41% avaliavam como ótimo ou bom. O presidente começou o ano com a avaliação negativa de 46,5% em janeiro, passou para 50,8% no mês passado e agora oscilou para 49,6%. Aqueles que consideram o governo como ótimo ou bom eram 37,8% em janeiro, 37,6% em fevereiro e agora 37,4%. Já os que avaliam como regular foram 15,6% para 11,3% em fevereiro e agora somam 12,5%. A desaprovação batendo 53,6%. A maioria dos entrevistados desaprova o desempenho de Lula, 53,6%, enquanto 44,9% dizem aprová-lo. 1,5% não respondeu. A desaprovação do governo tem aumentado gradualmente há quase um ano, desde abril de 24. Em janeiro, a desaprovação subiu para 51,4%, passou para 53% em fevereiro e agora subiu de novo para 53,6%. A maior desaprovação fica entre homens, 57,8%, e os que estudaram até o ensino médio, 58,7%, com renda entre 3 e 5 salários mínimos. Qualquer evidência de pesquisa eleitoral tem... Aqui não seria nem eleitoral, seria pesquisa de avaliação do governo, não é? Não é a simulação de cenário eleitoral. Mas esses levantamentos eventualmente fazem preço. Vamos conversar com o Guilherme Cunha, já pode pegar carona nessa manchete para o destaque final. É você, Gui. Léo, e estamos tendo pesquisas aí já há um bom tempo a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive recentemente o réu de Bolsonaro, que nós tínhamos uma visão, foi menos intensificada na ponta do preço, então cada vez mais depois do cenário exterior, esse tipo de notícia vai trazer alguma consequência no sentimento da nossa bolsa, tá? Não continuo não correlacionando desaprovação com movimentos de alta da bolsa, o cenário veio de fluxo basicamente também com os nossos parceiros emergentes, então é um cenário que a gente vai tratar naturalmente logo após o tarifácio, inclusive as consequências posteriores dos possíveis candidatos para o ano de 2026. Então todo o cenário desse tipo de notícia vai ter que ser pautado junto com o fiscal, tá? Desaprovação única e exclusivamente de Luiz Inácio Lula da Silva não atrai dinheiro para a bolsa. O cenário fiscal, melhoras ou pioras, sim. 9 horas com 33 minutos. Grande Guilherme Cunha, olha, por coerência, deixa eu só colocar outra manchete que tem a ver com política. Porque a Atlas Intel também simulou cenários eleitorais, ó. Lula lidera contra Tarcísio, mas está em desvantagem com Bolsonaro, diz pesquisa Atlas Intel. Alguns dos highlights aqui, ó. Pablo Marçal e Bolsonaro ganhariam de Lula em segundo turno. Tarcísio empataria. Marçal teria 51%, Lula 46% num eventual segundo turno. Bolsonaro teria 48% e Lula 46% em eventual segundo turno. E Tarcísio teria 47%, enquanto Lula 46%. Aí alguém pode ouvir e dizer assim, poxa, então o Tarcísio ganha do Lula. Ocorre que como a margem de erro, e essa margem de erro está em 2%, esta vantagem de 1 ponto percentual estatisticamente não permite a pesquisa afirmar que Tarcísio ganharia de Lula se a eleição fosse hoje, porque é 1 ponto percentual de diferença em favor de Tarcísio. Fosse maior a vantagem, aí sim essa manchete pararia de pé. Então, Atlas Intel complementou não só com
a avaliação do governo, mas também com a simulação de alguns cenários eleitorais, focando aqui nesses 3 personagens, Pablo Marçal, Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Basicamente empate com Tarcísio, vitória para Bolsonaro e para Pablo Marçal num eventual segundo turno contra Lula. Bom, é isso. Meu caro Guilherme Cunha, muito obrigado, um abraço, a gente volta a conversar amanhã. Prepare a pipoca e prepare a sua cotação. Vem aí o dia 2 de abril. Eu tava com um sentimento ruim de não ter conseguido dar tchau. Obrigado por chamar de novo e eu só quero dar tchau. Tchau, meu povo. Cuidado, respeite as regiões e olha esse dolinho pra cima. Eu tenho, repito, Léo, 5.757, 5.760 pelo menos pra poder segurar o reggae da meninada aí. Beijo, tchau, fui. Tchau, Gui, tamo junto, meu amigo. 9,35, Ibovespa Futuro praticamente no 0 a 0, dólar subindo 0,15%. O Cabral já preparou a pipoca, o chocolate e mais, leite condensado, creme de leite, tudo isso para cobertura especial de amanhã. É ou não é, Cabral? Você vai caprichar no banquete. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Putz, pior que o horário que vai sair a tarifa, eu tenho um exame com minha mãe. Já liguei até pro Trump para ver se ele muda. Tô esperando a resposta. Apesar que eu posso estar falando uma tremenda besteira. É 16 horas de que lugar? De Washington? A gente vai checar. Pela questão do fuso horário, você diz. Ele vai falar, o seu burro não sabe o fuso horário? Eu tô esperando a resposta do e-mail dele. Exatamente, exame com minha mãe amanhã, mano. Cabral, brincadeira à parte... tá até assim, repetitivo já há umas 2 semanas, né? Todo comentarista que vem e o dia 2 de abril, e o dia 2 de abril. Só que o problema é que não existe outra pergunta que não essa como a principal. E o dia 2 de abril, Cabral? Há pouco eu trazia a última declaração do Trump a respeito. Ele tá apostando mais na ideia de mutualidade, de reciprocidade, não de um tiro abrangente, e diz que apesar da reciprocidade, vão ser mais gentis os americanos. E ele diz que ele é flexível. Eu sou flexível, eu não sou tão durão assim, não. Trump, lavar a louça, mano. Então, é o mais do mesmo que a gente tem falado aí, sei lá, acho que desde 20 de janeiro, ou um pouco depois, quando ele tirou de 1º para 2 de abril. É uma incógnita. Afinal, o que vem? A minha principal dúvida é se ele vai tarifar o mouse que vem do Canadá ou tudo que vem do Canadá. Se ele tarifar o mouse que veio do Canadá, é muito mais fácil tentar entender o pós. Se ele tarifar tudo, vira uma incógnita, maluco. Você simplesmente criou um Covid no meio do nada. Porque tudo, a partir de agora, acabou. Não tem, é mais caro. Então, a grande dúvida da humanidade é o mouse ou tudo? Se for o mouse, de boa. Se for tudo, é tenso. 9h38. Cabral, e o Brasil, hein? Você certamente, eu separei uma manchete para você comentar. Você certamente viu ou acompanhou a repercussão do documento de quase 400 páginas que visa legitimar esse tarifaço de amanhã. Num trabalho de pesquisa profundo em que os Estados Unidos mapearam como é que eles, Estados Unidos, são recebidos do ponto de vista comercial por outras nações. E aí vem o peso que se deu para o Brasil no relatório. Dá uma olhada nessa manchete. Estados Unidos atacam parceiros antes de aplicar tarifas recíprocas. Veja pontos contra o Brasil. Tá aqui, ó, documento publicado, quase 400 páginas, tal. E aí vem o Brasil, ó. A falta de previsibilidade da relação às alíquotas tarifárias também foi apontada no texto como uma dificuldade para exportadores americanos preverem custos de fazer negócios no Brasil. Olha aqui o texto. Embora o Brasil tenha tomado medidas para tornar seu mercado de compras mais transparente, as restrições e preferências domésticas permanecem. Segundo o USTR, o país também exige que os contratos de aquisição, especialmente nos setores de saúde e defesa, contenham requisitos de compensação para fornecedores estrangeiros. E aí, Cabral, quanto que o Brasil deve sofrer com esse anúncio de amanhã, hein? Então, a dúvida antes da resposta. O que isso é Mercosul? Então, o que dessa história não somos nós? É um acordo de 4, 5, sei lá quantos países atualmente do Mercosul. Eu não sei se só tá os 4, se tem convidado, como é que tá o rolo aí. Faltei nessa aula de geografia, geopolítica, né? Então tem que saber o quanto desse rolo é Mercosul. O que for Mercosul, tem que chamar os outros para conversar aí. O que vamos fazer? Tipo etanol. Etanol é um clássico exemplo de Mercosul.
Então não adianta os Estados Unidos. Ele pode ferrar o Brasil? Pode. Mas o problema não é só o Brasil. Tem que chamar, sei lá, Argentina, Paraguai, quem tiver no Mercosul. E aí? O que a gente vai fazer etanol? Vamos botar etanol dos Estados Unidos diferente do resto do mundo? O resto do mundo continua a regra atual. E só para Estados Unidos a gente abaixa para poder ter reciprocidade? Então temos que tomar um pequeno cuidado, que tem coisa que não é decisão de Brasília, puramente. É decisão de Brasília com outros países em paralelo, de forma conjunta. Então esse é o detalhe. O que desse rolo todo é Mercosul e o que não é, entendeu? 9h40. Sobre o Mercosul, Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. O porém é que a Venezuela tem um asterisco, porque há uma suspensão na participação dela dentro do Mercosul desde dezembro de 2016. Então você tem como grandes protagonistas Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Esse é um primeiro aspecto. O segundo é que, apesar de algumas medidas eventualmente esbarrarem no Mercosul, quer queira, quer não, você tem questões específicas brasileiras que são colocadas. Até mesmo a regulamentação, legislação de propriedade intelectual, que aqui no Brasil leva 9 anos para ser consolidada, na hora de você requisitar isso, e a média global é de 3 anos, quer dizer, são 3 vezes mais. Querendo ou não, tem pontos ali críticos que dizem respeito ao Brasil, e nós somos o 7º país mais citado no relatório. Para quem estava apostando na dinâmica de superávit que os Estados Unidos têm com o Brasil na balança comercial, pode ter ficado mais assustado com as menções brasileiras, não? Eu fiquei assustado com esse teu dado, o 7º país mais citado. Eu não esperava isso, de verdade. Eu vi o relatório, mas não vi esse dado que você comenta do 7º país mais citado. Então, abri o olho. Vamos ver o quanto isso vai afetar o setor agro e Embraer nessa história toda aí de jogar para um lado para o outro. Eu acho que Alckmin tem condições de negociar. É um cara que trabalhou, veio do setor industrial, ele tem uma história industrial em São Paulo forte. Então, acho que ele tem condições de negociar. Essa negociação já tem que começar ontem. E continuar como o Lula tá, quietinho, calado, na boa, não arrumando confusão com o Trump. E depois de tudo assinado, arruma confusão. Por enquanto, não faz. Então, botar Alckmin aí na rua para poder negociar melhores condições para todo mundo. 9h42, volto contigo em instantes. Dólar índice, na voz de Marcelo Coutinho. O índice num 0-0 daqueles constrangedores mesmo, um compasso de espera enorme. E a gente tem o dólar no 0,27% de ganho, R$ 5,749. Vai lá, Coutinho. O índice lateralizado, a seta mostra a minha última entrada. Ele chegou a subir um pouquinho, que era o que eu imaginei. E aí nos últimos 4, 8, 12 minutos o índice cai. Testa agora 130,920, que é o suporte do canal. E agora, de novo, né? Assim, sempre tem que ver, né? Repica, volta, ou seja, o mercado tá muito ruim. Direcionalmente falando, esse cara agora monta um envelope de baixa, deveria ser para baixo. Então, comprados no mini índice, por favor, fiquem atentos. O dólar agora facilitou, montou o envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Então, dólar belezinha, deixa subir. Objetivo do dólar, 7,55. 9h43. Cabral, sejamos objetivos. O que o Trump quer é fortalecer a indústria nacional, retomar o emprego e proteger os produtos locais, os produtos americanos. O meio através do qual ele pretende atingir isso é com tarifas. O diagnóstico está correto? O meio vai levá-lo a conseguir esse resultado? A metodologia, no que aparentemente para nós é loucura? A grande dúvida é o processo de transição. O que seria o processo de transição? Eu vou lá e vou sobretaxar esse mouse que vem do Canadá. Então significa que para o americano médio comprar esse mouse, o preço vai para a lua. Qual o pensamento do Trump? O fabricante desse mouse é uma empresa mundial, não obrigatoriamente canadense, é uma empresa global. Essa empresa global fecharia a fábrica no Canadá e abriria nos Estados Unidos. Isso não é simples, né? Assim, amanhã fiz isso, segunda-feira já está rodando nos Estados Unidos. Tem todo um processo de abertura nos Estados Unidos. E outra coisa, vai ter mão de obra? Índice de desemprego dos malandros rodando na casa de 4,3. Está rodando nesse intervalo há alguns meses já. Então, eu vou ter mão de obra para produzir esse mouse? Vou ter que roubar de algum lugar? Roubar, conjugar, bom sentido. Tirar de outra indústria para jogar na minha? Então, significa que eu vou ter que aumentar salário. Então, você continua com o processo de inflação. A inflação curta, porque esse mouse vai chegar mais caro na fronteira.
e a inflação de médio prazo, que é o tempo da outra empresa se reinstalar, que é a ideia dele, esse é o sonho dourado dele, conseguir mão de obra, botar para rodar, enquanto isso o preço está lá na altura, para uma possibilidade de deflação a médio e longo prazo. Então, a teoria até se entende, a prática, com esse nível de desemprego tão baixo nos Estados Unidos, é complicado, principalmente ele, que podemos dizer que está certo ou não, mas está fazendo, mandando muito imigrante que mão de obra barata embora. Então, e aí? Vai ficar quem? Soja mais caros nessa nova industrialização americana? Você pode ter uma inflação bem cômoda aí durante muito tempo, tá? Então a gente tem, no mínimo, dois problemas racionalizados aqui. O primeiro problema é a resposta de curto prazo que Trump projeta para que várias empresas do mundo venham para os Estados Unidos a fim de driblarem as tarifas, não é uma resposta que se dê no curto prazo, tal qual ele projeta. É uma resposta mais longa e longeva. Isso pode custar um médio ou até longo prazo, a fim de que as empresas saiam de determinados locais e vão para os Estados Unidos, se assim quiserem fazê-lo. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é mão de obra para você alimentar essas fábricas a partir de um sinal eventualmente contraditório de esvaziamento da mão de obra, já que você tem a deportação de imigrantes. Alguém poderá dizer, mas Léo, são imigrantes ilegais. Não são todos os imigrantes, são apenas aqueles que não estão regularizados nos Estados Unidos. Ou seja, nós não estamos falando com todo e qualquer imigrante, portanto, é um impacto mais mínimo que a gente vê no mercado de trabalho. Essa resposta ninguém tem. Porque os dados, não é, professor, eles não são claros sobre qual é o tamanho de participação que os imigrantes ilegais hoje têm no mercado, justamente porque, ilegais que são, não tem documentação que nos permitam enxergá-los. Então, o impacto real no mercado de trabalho ainda não é estimável, certo, professor? Esse é o segundo aspecto. Esse ilegal, por exemplo, não entra na ADP. Ele não está na ADP, ele não está lá dentro. Porque se ele é ilegal, como é que eu vou botar ele como documento dizendo que ele é legal? Então, concordo, rola essa estatística nebulosa para poder você enxergar até a quantidade de mão de obra, mas por dados oficiais não tem essa mão de obra sobrando para essa mudança. A única esperança que Trump pode ter prática é capacidade ociosa das empresas americanas. O que eu estou querendo dizer? Esse mouse, eu compro 1000 mouses do Canadá por mês. Se eu tenho uma fábrica americana que tem condições de produzir 700 mouses por mês, mas está produzindo 300, ela vai para o topo dela, que é 700, ela já supre um pedaço da importação. Não sei se ele está fazendo esse tipo de estudo, que é onde a capacidade ociosa da fábrica que já está dentro dos Estados Unidos ajuda a suprir um pedaço do que eu importo do lado de fora, mas não vai suprir tudo. Se ele radicalizar, tarifar fronteira, esquece, não tem como resolver tudo internamente. Se ele for pontual, vou lá ferrar quem produz borracha para a escola. Aí, se eu tiver nos Estados Unidos alguém com capacidade ociosa, eu cubro, mesmo sendo uma pequena inflação temporária, mas eu cubro. A droga é se ele fechar a fronteira total, botar tudo, aí Estados Unidos não aguenta. 9h48. Olha aí, professor Alexandre Cabral, prepare a sua cotação. Na tela, 4 da tarde, horário de Brasília. Trump vem aí, olê, olê, olá. O anúncio das tarifas recíprocas foi confirmado às 4 da tarde do horário de Brasília amanhã. Quem disse foi o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Portanto, amanhã às 16 horas, não é só o Brasil ligado, é o planeta inteiro ligado no anúncio das tarifas recíprocas por parte de Donald Trump. Vamos ver qual que vai ser a pirotecnia colada ao evento, hein? O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou em entrevista à Fox News que o presidente Trump vai anunciar as tarifas recíprocas às 16 desta quarta. Acredito que pela primeira vez em décadas nós veremos um comércio justo e todos terão a oportunidade de reduzir suas barreiras tarifárias, disse o secretário. Essa é a aposta racional. E é sobre isso que eu quero falar com o Cabral agora, é a próxima camada. Qual é a camada racional que Trump quer endereçar, apesar da verborragia e do jeito espalhafatoso com que pratica essa estratégia racional na embalagem de quem a classifica assim, racional? A estratégia é: eu anuncio a reciprocidade e ao fazê-lo, abro porta
para fazer com que o outro lado diminua a sua tarifa. Porque eu tenho um alinhamento de incentivos, como a gente estuda naquele livro que eu considero um dos clássicos para a economia moderna, que é Freakonomics. Nada mais é a economia do que um alinhamento, ou as decisões econômicas nada mais são do que um alinhamento de incentivos. Então o que o Trump quer? A Cabralândia pratica 30% de tarifa contra o meu produto e eu pratico 5% de tarifa contra o produto dele. Então, ao elevar a minha tarifa a 30% e ser recíproco, eu forço a Cabralândia a estudar a diminuir a tarifa. Porque se a Cabralândia diminui para 20% ou 15%, a Cabralândia também se beneficiará a partir do momento que eu passo a reduzir a minha tarifa contra os produtos de lá para 15% ou até menos por cento. Então, Cabral, essa é a aposta. E você vê que o Scott Bessent, que é o símbolo da racionalidade econômica que o mercado comemorou quando soube que era esse o nome da Secretaria do Tesouro por lá, referendando aqui, ó. Acredito que pela primeira vez em décadas nós veremos um comércio justo e todos terão a oportunidade de reduzir suas barreiras tarifárias. Como quem diz, quem não gostar da tarifa é simples, ela será recíproca. Então diminui a sua, que eu diminuo a minha. Vai dar certo, Cabral? Então, a ideia é sensacional. A médio e longo prazo, ok, mas não podemos esquecer os países especialistas. O que é país especialista? Você pode ter Estados Unidos, Taiwan. Taiwan é referência mundial de chip. Então significa que para você brigar com o chip de Taiwan, você tem que sobretaxar o chip vindo de lá. Porque você vai ter uma briga complexa, porque os caras são especialistas em chip. Então, quando você olha para o Coutinho, você vê o livro de Damantaran ou você vê um livro de análise técnica? Você vê um livro de análise técnica, que ele não é fundamentalista. Então, por que eu estou dando essa viagem toda para te responder? Pelo seguinte, você tem países especialistas em produtos. Para poder eu conseguir fazer a minha indústria local funcionar, eu tenho que aumentar a tarifa desse país especialista para ele não entrar internamente e acabar comigo. Num sonho dourado do mundo 100% globalizado, sem nenhuma barreira de ninguém, pô, isso é maneiro. Pô, o cara é especialista em chip, não vou produzir chip não. Vem chip da China. Brasil é especialista em soja, não tem problema, vamos jogar soja pro mundo. Pô, a Austrália é um dos maiores exportadores de agro do planeta. E olha o que é a Austrália. Então, cuidado com aquela afirmação que todo país que produz produto primário, ele vai ser sempre subdesenvolvido. Então, eu acho que a Austrália é um exemplo clássico. É um país que exporta agro, é um país que exporta commodities, bem mais do que produtos industriais. É uma potência. E está no meio do nada, se você for ver. A Austrália está literalmente... O que ele tem um pouco? Para o norte, um pouco de Ásia. Para o lado direito, esquerdo e para baixo, ele não tem nada. Ele não tem vizinho para fazer relação. Que a Nova Zelândia, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que no mundo perfeito, lá do livro... que pode ser o mundo final do pensamento econômico daqui a 20, 30, 50 anos, que as barreiras são as menores possíveis e países especialistas se sobressaem, ok. Só que o que Trump está querendo ver? Ele está querendo, o que ele mesmo fala na campanha? Eu quero ver os Estados Unidos para os americanos. Então, o que eu não sou especialista, eu vou sobretaxar o malandro para poder tentar favorecer o meu. Então, isso que ele está tentando fazer agora, que eu não sei se é o melhor caminho nesse primeiro momento, tá? Nós temos 9 horas com 53 minutos, 7 minutos para as 10 da manhã. Tô adorando o nosso papo aqui, Cabral, é sempre muito bom. Volto contigo em instantes para mais de 2.220 pessoas. Para mais de 1.100 likes atingidos. Para Leila Rodrigues, minha querida. Pro Quero Queijo. Quero queijo. Qual queijo que você mais gosta, garotinho? De todos os sabores de queijo que você já experimentou. Parmesão. Coutinho, qual queijo que você mais gosta? Eu gosto de... Como é que chama aquele francês que tem o funguinho no meio, verdinho? Brie? Esqueci. Eu vou saber. Você vem com queijo chique. Queijo brie. Não é brie. Gorgonzola. Gorgonzola. É esse que vem? Gorgonzola. Mas você falou o quê? Que era um ponto verde? Tem o funguinho ali no meio, canseira. Qual queijo que você mais gosta, Cá? Eu não gosto de queijo, acredita? Não acredito. Não gosto. Mas não come queijo de jeito nenhum? Não come. Muito difícil. Então pizza? Muito difícil. Não, assim, na pizza até vai, mas bem... Mas aquele queijo petisquinho não é muito a sua, não. Professor Cabral, qual é o queijo que você mais gosta? Pô, dizer um só é tenso, irmão.
E você sabia que da idade da Camila, que deve ter seus 20 e poucos anos, eu só comia mussarela? É mesmo? Aí ampliou o repertório. Sério, só mussarela e tipo misto quente, não era frio não, tinha que ter quente, tipo dentro do hambúrguer, é sério. Aí, sei lá, porque no decorrer dos anos, então eu concordo com o Rongozola, bem feito é bom. Alguns são muito fortes, pra mim um pouco mais fraco. Mussarela, que é o queijo simplesinho pro sanduíche, é bom pra caramba, maluco. Eu acho mussarela não pra comer puro. Ele é a base de alguma coisa, com pão, sanduíche, hambúrguer, o que você queira imaginar. Gosto muito de queijo parmesão, cortar ele em pedacinho antes do almoço, quando tá preparando a comida, dando ali uma beliscada, é bom pra caramba. Pô, eu não gostava de queijo na idade dela, hoje eu sigo o Instagram de queijo, compro queijo especial e escambau. Muito bem. Você vê que a pergunta rendeu, né? Era uma pergunta Tem que segurar a audiência, maluco. Fala de comida. Foi uma aula de queijo aqui que eu vou te falar. Às 9h55. Eita aí, Cabral. O Albino Vieira tá aqui. O Albino fez a resposta que eu também colocaria. Golda, queijo Golda. O Joaquim tá aqui, o Augusto Scalperes, o Renner, a Rita Godoy, o Y, o Augusto, muita gente parabenizando aqui o nosso programa. O Luiz Otero também tá aqui, o Inglesão, o Cleiton, o Tacalepau, o Juliano, Roberto Grampo, também tá aqui o Raul Nichelle e o Heisenberg, desejando um péssimo dia a todos, que é um dos seus bordões. A Lívia e o Olha a Faca, segura essa faca aí, meu garoto, 9h56. Ó, a gente já tá chegando a 1.200 likes, graças ao carinho de vocês. E hoje é dia 1º de abril, a gente deixou uma investigação para Camila Nascimento logo no começo do programa e ainda não demos a ela o espaço para trazer a resposta. Afinal de contas, por que 1º de abril costuma ser classificado como o dia da mentira? Olha só, tem várias definições pelo mundo, em vários países. A que eu mais encontrei foi falando que nasceu na Europa, em 1582, com um novo calendário do Papa Gregório. Quem era mais resistente a essa mudança teria mantido as festas do Ano Novo na data antiga, que variava no final de março ao dia 1º de abril. Assim, o dia ficou marcado como um Ano Novo da mentira. E tem também aqui no Brasil a explicação que a data foi introduzida em 1828 com um noticiário impresso mineiro, A Mentira, que trazia em sua primeira edição a morte de Dom Pedro I na capa e foi publicado justamente no dia 1º de abril, Léo. Mas ele não tinha morrido, é isso? Não tinha. Ele não, olha aí, ó. E vocês achando tudo que fake news começou hoje, né? Aí, ó. O jornal A Mentira. 9h57. Qual foi a maior mentira que você já contou, Coutinho? Calma, pensa com calma, às 9h57. Cabral, você que só fala a verdade. Vamos falar de Brasil. A maior mentira que eu já contei. Maracanã lotado, Maurinho, lateral direito do Flamengo, horroroso, e tava tendo naquela semana a convocação da seleção. Aí o pessoal ficava, Maurinho é seleção. Meu irmão, ele foi à glória, agradeceu, aí depois o pessoal, é 1º de abril. Clássicos de quando ele se empolgou, quando ele acreditou, veio o banho de água gelada. O Cabral, 9h58, falando de Brasil, tem leilão do Tesouro. Impressionante como a tática tem mantido coerência. Leilão magro na terça, leilão gordo na quinta. Hoje a expectativa é a mesma? Provavelmente o volume vai ser menor, né? Só para deixa eu pegar aqui, ó, o último leilão desse título, né? Deixa eu dar uma explicação. O leilão de NTNB, que é o IPCA, que acontece na terça, rola rodízio. O que quer dizer? Uma terça tem 3 vencimentos, a outra terça 3 vencimentos diferentes, e vai pulando. Então, cada terça, cada 15 dias, repete o leilão de 15 dias anterior. E o último desse foi 18 de março, porque 18 de março foi a penúltima terça do mês, 25 o rodízio, 1º de abril. O volume foi 3.100 bi. E para ter ideia, a média do volume no ano está em 5.200 bi. Então, um volume bem menor do que está acontecendo, do que teve nos últimos leilões, tá? Então, provavelmente vai ser um volume menor, 3 bi, algo próximo disso. E uma coisa curiosa, a taxa de juros deve disparar. Mas o DI tá caindo? Léo? Não, né? A gente tem aqui o DI... nas últimas semanas, tá caindo? Aí sim. Sim. Então por que a taxa do cupom do IPCA vai disparar?
É para responder, professor? O que será? Público? Público em geral, chat? Eu vou te dar um bastidor. O juros está caindo, mas a taxa do leilão vai subir. Eu vou te dar um bastidor. Eu estava conversando com a Camila Nascimento aqui. Você não tá prestando atenção no que eu tava falando, não? Não, foi culpa minha, professor. Sobre a Christine Lagarde. Brincadeira era isso, maluco. Eu tava falando Não, professor. É porque a Christine Lagarde acabou. Conversa comigo. Vamos conversar comigo. Peraí. Vamos colocar ordem no tribunal. A Christine Lagarde tá acabando de falar e há uma expectativa de que o juro continue caindo na Europa pela atividade fraca e a inflação próxima à meta. Aí a K, corretamente, estava me passando aqui os highlights pra gente ver como embalaria no ar. Aí você me faz 2 perguntas do Enem. Pô, bicho, eu não prestei atenção. Vamos lá, vai de novo, capricha. A taxa do DI futuro, ela reduziu nas últimas semanas. Concordo. Mas o leilão hoje do IPCA, a taxa vai subir. A taxa vai subir, tá. Então nós podemos ter taxa recorde do cupom do IPCA hoje, com o DI caindo. Aí você pergunta por quê? Porque a a demanda pelo título é menor, não? Caiu. A inflação embutida caiu mais rápido. Como assim? Como é que raciocina esse título? Inflação, mais o cupom do IPCA, que é aquele que 7 e pouco, 7,80, 7,90, sim, é igual a expectativa de juros. Tudo como expectativa. Porque o leilão é para 2032, 45 lá para frente. Então, o que eu espero da... Pinheiro, não querendo dar ordem, me põe integral, por favor, para poder trabalhar com as mãos, facilita a minha didática. Desculpa, não estou te dando isso. Então, o que acontece? A expectativa de inflação mais o cupom do IPCA, esses 2 números somados, ele é igual à expectativa do DI. A expectativa do DI caiu, mas a expectativa da inflação caiu mais rápido ainda. Então, como a expectativa da inflação ele caiu rápido nos títulos muito longos, o que acontece para essa matemática fechar? O cupom do IPCA sobe. Então, imagina que o DI era 10. A expectativa de inflação era 4, então o cupom do IPCA era 6. Os juros que está para 10 veio para 9. A expectativa de inflação que era 4 veio para 1. Opa, 1 com 9, esse 6 vira 8. Então, significa que a gente hoje corre uma chance de ter taxa de juros na máxima. Twitter vai ficar enlouquecido, maior taxa do ano, Brasil está quebrando e etc. Mas no fundo é uma notícia boa. Porque lá no fundo da história a notícia vai ser boa, porque a expectativa da inflação está diminuindo. Só que como o juros está descendo mais devagar, a matemática para fechar, o cupom sobe. Então não podemos ter juros altos, é ruim para a dívida no primeiro momento, mas a visão macro é boa, significa que o mercado está mais otimista. 10 horas com 3 minutos. Gostei, Cabral. E agora tem PMI saindo para Camila Nascimento pagar a informação, pois não, Cá? O PMI de manufatura medido pela S&P Global no Brasil referente a março ficou em 51,8 pontos, caindo em relação aos 53 pontos registrados no mês anterior, Léo. Ok, anotada, portanto, a informação, foto importante para a gente medir a atividade, o PMI sendo registrado pela Camila Nascimento. A gente tem o número absoluto, então, divulgado. Repete pra gente o número absoluto para responder a Aline Siqueira, que está perguntando aqui qual é o patamar de expansão ou retração. Aline, eu já reforço para você. O número absoluto? 51,8 pontos. O que significa expansão, tá, Aline? Porque na metodologia você tem uma régua de 0 a 100, aquele texto padrão. Acima de 50 pontos, expansão. Abaixo de 50 pontos, retração. O que este PMI está mostrando em relação à atividade brasileira nesse segmento é expansão. O Cabral pode até comentar, mas antes todo mundo ficou na mesma página? Então veja, de um lado você tem a curva de juros fechando e a expectativa de custo de capital diminuindo. Por outro lado, no caso dos títulos atrelados ao IPCA, você tem também um fechamento, mas é um fechamento mais substancial, mais forte do que o fechamento da curva DI, porque o fechamento da expectativa de inflação foi mais para baixo do que o fechamento da expectativa do custo de capital. E é por essa razão que a gente tem uma dinâmica diferente em relação ao cupom e à performance, a taxa
especificamente que o Cabral explicou aqui para nós. Você sabe que por um momento, Cabral, eu achava que a resposta estaria na demanda, porque eu sempre faço o raciocínio invertido, né? Pô, se vai pagar mais, é porque você tem menos demanda pelo título. Se vai pagar menos, é porque você tem mais demanda pelo título. E não foi exatamente isso, né? Você está falando da diferença entre os dois indexadores, da expectativa do custo de capital e da expectativa de inflação. Isso não é uma coisa tão comum, tá? Né? Assim, essa história que eu te contei, às vezes, a próxima vez que vai acontecer pode ser daqui a 6, 7 meses, daqui a um ano. Não é uma coisa rotineira. Geralmente você vê tudo indo mais devagar na informação. Não, dessa vez a inflação foi brusca. Brusca é a expectativa longa, não o Focus. O Focus não enxerga isso. O Focus não pega essa expectativa de inflação. Porque o Focus vai até 28, eu acho. Acho que é 28 que vai o Focus. Nós estamos falando de título para 45 lá para frente. Então, esse fenômeno nós vamos ter. Tanto é que, olha aqui, o leilão de semana passada, na 2032, foi a 7,69. E a marca, semana retrasada, né? E a marcação a mercado está 7,80. A de agosto 28 saiu a 7,70 e a marcação a mercado está 8,10. Aí você vai ver a expectativa de inflação deu uma bela melhorada, tá? Você vê número assim, por exemplo, expectativa de inflação saindo de 5,97 para 5,70. Ah, Cabral, 0,27 não é nada? Joga isso a médio e longo prazo. Acaba aumentando o preço do cupom. 10:06. Cabral, falamos do leilão, falamos muito sobre o tarifaço do Trump, que vai ser anunciado amanhã às 4 da tarde. E falamos também sobre a Europa, né? A perspectiva de corte de juros por lá. Se você quiser arrematar olhando para isso, Christine Lagarde está com uma vida mais tranquila do que outras autarquias. Os dois sinais estão sugerindo corte de juros. Tanto a atividade quanto a inflação caminhando para a meta. À vontade, Cabral, e a gente volta a falar na quinta-feira. A Lagarde, a inflação zona do euro saiu de 2,3 para 2,2, desemprego 6,2 para 6,1. Tem tudo para ela baixar, mas eu acho que ela tem que ser o estilo Fed. E aí, qual é da tarifa? A Ursula falou pra caramba ontem sobre reciprocidade, devolver tarifa, que estão se reunindo com os países para decidir. Então eu acho que é o momento de esperar, entender o Trump versus Europa, o que vem para um lado, o que vai para o outro. Não esqueça que ela botou o número da mesa semana passada, retrasada, a possibilidade, eu não sei se é o PIB ou a inflação subir 0,5%, ou o PIB cair 0,5% ou a inflação subir 0,5%, dependendo do grau de reciprocidade. Então eu acho que não faz nada e fica olhando do que tem que cair e depois começar aquele debate, será que sobe devido às tarifas? Então, esperar uma reunião não mata ninguém. Espera, olha, vê qual é do Trump, qual vai ser feito prático na Europa e depois toma alguma decisão. Às 10:07, Cabral, aquele abraço e até quinta-feira. Até quinta-feira, às 9h30, até hoje às 5h30. E meu amigo Coutinho. Fala, lindão. O maluco Vida Louca agora tá andando... Você viu? Descendo de carrinho de rolimã, com o bonezinho pra trás. Deixa ele. Bom, agora pelo menos ele vai morar perto da minha casa, a gente vai se ver mais, né? Agora vamos andar de rolimã juntinho. Vai, lá em São Caetano. Lá em São Caetano, apaixonadíssimo. Então deixa tá ele. bom. Valeu, meu povo. Fique com Deus até 5h30. Tchau. 10:08. Estão falando de você, Leozinho? É você que tá no radar? O Leozinho acha que é ele. Lógico que é dele, mas quem vai ser? Quem fica mandando mensagem no final de semana? Que é isso? É o Leozinho? Vou te mostrar aqui ao vivo. Não precisa. São 10:08. Vambora, ó. Especialmente para as mais de 2.300 pessoas que estão conosco e agora mergulham na dinâmica de cobertura do mercado à vista. A gente repercute a reta final dos balanços corporativos com direito a Cruzeiro do Sul, entre outros highlights. Gabriel Junqueira se junta à nossa cobertura e destaca, entre outros pontos, update da área plantada do USDA. Atenção para você que monitora o setor agrícola. E o relatório da BRF que foi divulgado recentemente. Senhoras e senhores, imperdível, Gabriel Junqueira é o nosso comentarista na dinâmica do mercado à vista. 10:09, vamos para as primeiras movimentações, para os primeiros highlights. Curva de juros fechando 7 pontos base em média em toda a extensão. Dólar avançando 0,46%. Tem notícia aqui, Coutinho vai para o gráfico R$5,760 e o Ibovespa no 0 a 0
quase tal qual o Indifut. Indifut está caindo 0,10. Timidez é a palavra para marcar a dinâmica do Ibov nesta terça-feira. Em relação às blue chips, vamos sempre para as notícias. Uzi Minas está subindo 1%, Vale 0,9%, CSN 0,50%, Gerdau 0,30%. Qual é a notícia? O Quarteto de Ferro responde à cotação da tonelada do minério lá do outro lado do mundo, lá em Dalian. A gente está vendo um pouquinho mais de respiro e um pouco de retorno. Ontem foi um dia muito ruim para as mineradoras no geral pelo mundo. Hoje recuperação, são papéis que vão ajudando a sustentar o Ibovespa. Embraer continua sua realização, cai mais praticamente 1%, recua agora 1,8%. Ambev está caindo 0,20%, Banco do Brasil 2% e Bradesco também 2%. A realização nos bancões vai encorpando nesta semana. Lembrando que Banco do Brasil teve preço-alvo revisado para baixo pelo JP Morgan, agora para R$ 31,00 e costuma fazer preço, porque ancora, sobretudo, o fluxo estrangeiro, justamente aquele que vinha dando sustentação de compra para vários papéis, entre os quais Banco do Brasil. Temos 10 e 10, são os principais pontos. Gabriel Junqueira, o seu destaque inicial. Na sequência tem Coutinho olhando para o dólar para a gente iniciar a cobertura. Bem-vindo, Gabriel. Bom dia para você. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal, né? A gente está tendo aí um mercado um pouco mais de lado. O que eu queria chamar a atenção, Léo, foi o movimento do S&P 500, também conhecido como o São Paulo, né? O São Paulo, ele acabou começando no dia de ontem um pouco abaixo, né, do que ele estava performando e terminou em alta e hoje também voltando aí um pregão mais positivo, né? Então, ao que tudo indica, vejo um S&P que pode voltar a retomar uma tendência de alta, Léo. O São Paulo, deixa eu só ver, o São Paulo é aquele São Paulo, aquele idoso que foi levado para uma agência bancária e que se passou por vivo pela sobrinha, salvo engano era sobrinha, né, cara? Acho que era sobrinha, que estava com o São Paulo, né? E aí a ideia dela era sacar o dinheiro do São Paulo. O São Paulo já estava falecido. É esse São Paulo que te lembra o S&P, porque quando parece que ele foi, não foi, é isso? Olha, Léo, o São Paulo que foi, mas na verdade não foi, né? Enfim, a gente não sabe direito. O S&P não, ele é o São Paulo, né? SP, né? São Paulo, carinhoso, amigo meu do churrasco ali no final de semana, né? Não é o São Paulo o defunto, é o São Paulo de S&P, Seu Paulo. Entendi. Até porque de morto ele não tem nada, né? Se tem uma coisa que sobe, é o S&P 500, né, Léo? Eu achava por um momento que você tinha acompanhado o Morning Call aqui do nosso Manhã TC News mais cedo e tinha se inspirado nessa imagem aqui, ó. Que é a imagem que o Moisés Beida separou. Deixa eu colocar na tela, essa aqui, ó. Essa imagem aqui, Gabriel, ela mostra a performance do S&P por trimestre. Como você fez uma analogia que num primeiro momento me soou mórbida, eu falei, acho que ele está sugerindo que a queda do S&P neste primeiro trimestre de 2025, pela expressividade com que se deu na média histórica, é algo que remontou a uma morte, mas tal qual a imagem que você sugeriu, no meu entendimento equivocado, é uma morte que não é morte, né? Mas tá lá, mas no fim acaba morrendo. O S&P, se no fim morrer, realmente muita gente morreu antes, né? E não é o caso. A analogia do Gabriel é a analogia do brother, né? Brother, S&P, São Paulo. Mas você já tinha visto isso aqui, ô Gabriel? Olha só, é um gráfico que mostra desde 2007 a performance do S&P por trimestre, por quarters. E a gente vê que no primeiro trimestre de 25, a queda não foi nada desprezível em comparação com outras na história. Só perde para a queda que a gente vê num dos trimestres alocados ali no ano de 2009, ainda como reflexo da crise do subprime. Exato, Léo. E eu acho que o mais legal da gente olhar nessa imagem, né, é você primeiro ver que quando você tem um trimestre de queda, né, geralmente ele é sucedido por um trimestre de alta, né, a maior parte das vezes isso aconteceu. Em 2009 a gente teve uma questão sistêmica muito maior, que não é o caso do que está acontecendo agora. Então eu acredito que se a história ela pode não se repetir, mas queimar, a gente pode ter um segundo trimestre melhor para o nosso amigo Paulo, né? Ou seu Paulo, para os mais íntimos, né? Muito bem, meu caro Gabriel Junqueira. 10 horas com 14 minutos. Leilão para tudo. Camila Nascimento. Leilão de AgroGalaxy, o papel foi para leilão com uma alta de 15,38% na máxima do dia, cotando 60 centavos. E leilão também de BRB
papel foi para leilão com queda de 1,75% aos R$ 13,50. E tem notícia também. Opa. O CEO do banco, Paulo Henrique Costa, falou em uma entrevista ao Money Times, disse que a compra do Master pode agregar à estratégia de crescimento do BRB e que o banco resultante da aquisição será robusto, diversificado e completo. Ele também disse que o banco, com a aquisição do Master, teria a 9ª maior carteira de crédito do país e que a reunião com Gabriel Galípolo foi muito positiva. Ele disse que o BRB não pretende fazer capitalização via oferta de ações, que todos os CDBs do Master farão parte da estrutura do novo banco, que todos eles serão honrados. Ele também falou que a aquisição do Master é estreitamente técnica e alinhada com a estratégia do banco. E teve também falas do BTG. O BTG, ao comentar sobre o BRB, disse que o banco sempre analisa oportunidades que tenham suporte de reguladores e que analisa oportunidades de consolidação no mercado financeiro. Léo. 10h15. Gabriel Junqueira, vai se preparando, eu já vou te chamar, só preciso pagar os gráficos antes. É importante a gente ouvir a respeito. Ontem nós não conseguimos aprofundar contigo, isso movimentou muito a Faria Lima, eu já tinha pedido a opinião do Buca a respeito, quero ouvir a sua também. Esta compra por parte do BRB, do Master, e o BTG também na mesa de negociação, buscando alguma participação, buscando a compra de alguma parcela do Banco Master. Há um interesse maior do BTG em cima dos precatórios, que é um daqueles títulos em que o Master mais se especializou, mais alocou, mais concentrou parte da sua exposição. São 58... Eu vou pegar os números certinhos aqui para não cometer nenhuma imprecisão, mas você tem precatórios a nível federal, estadual e municipal por parte do Banco Master, e o BTG tem especial interesse nisso. Rapidamente então, Coutinho, nós temos o dólar para você comentar, ele ficou mais caro. Nós temos AgroGalaxy, que foi para leilão, e nós temos BRB, que está em leilão de alta mais uma vez. Você. Começar com o BRB que já está na tela, pode? Olha só, pessoal, o papel explodiu, ainda em leilão, cota Uno 394, no leilão 2,19% de alta. O gráfico, lógico, tem que ser no semanal, né? Ou seja, você tem um outlier, você tem um candle completamente diferente de tudo e de todos. Então, eu estou projetando neste movimento. Nesse movimento, o banco pode ir a 15,97. Quando eu volto agora para o índice dólar, então vamos lá, gráfico de 4 minutos, o índice a priori fez o que a gente tinha imaginado, que era pegar e cair. Então o índice agora cai, deixa eu só tirar isso, olha só, o índice tinha um suporte a 1,30868, 1,30790, objetivo do índice 1,30540. Dólar, mesma coisa, o dólar foi naquele ponto que a gente imaginou, R$ 5,755, foi na sua resistência R$ 5,761 e agora leve correção essa que, se for, não é o primário é a manutenção de alta, R$ 5,747. 10h17, obrigado Coutinho. Gabriel Junqueira, Master, BRB, BTG, 3 personagens que estão no contexto desta negociação, não se falava em outra coisa desde sexta-feira. Então logo a primeira manchete a respeito se deu. E nesse aspecto, eu devia a informação aqui a respeito da composição e dos precatórios, etc. E eu tenho aqui a informação, 6,93 bilhões de reais em precatórios federais o Master tem. 94,5 milhões de reais em precatórios estaduais e mais 58 milhões em municipais. Isso em junho do ano passado. Balanço do ano de 24 fechado ainda não foi divulgado. Vamos lá, Gabriel. Bom, Léo, eu acho que assim, essa questão do Master, ela tem trazido muita discussão no mercado financeiro, principalmente. Acho que o Master, ele ganhou uma notoriedade muito em função das emissões de CDB, né? A gente via muitos CDBs do Master que foram emitidos em distribuidores de varejo. Muitas pessoas físicas investiram nesses CDBs que pagavam taxas bastante agressivas, né, em relação ao mercado. E a gente ficou à mercê ali de uma situação que realmente parecia ser um risco sistêmico muito grande, né? Então, um possível default do Master, né, ele poderia trazer para todo o sistema de crédito bancário, né, não só um aumento de spreads natural para outros bancos, como também, né, uma própria desestabilização assim, do fundo garantidor de crédito, né, o nosso FGC. Então, tudo isso suscitou ali para que os outros bancos e o próprio sistema buscasse uma forma de absorver esse risco
que era crescente, né? Então, um banco que cada vez emitia taxas cada vez mais agressivas para fazer investimentos ali em ativos mais ilíquidos, né? Esses que a gente viu mesmo, precatórios, como você comentou, Léo. A gente sabe que o Master também foi participante do que aconteceu em Ambipar. Então, tudo isso são ativos mais ilíquidos, são ativos que requerem ali que o Master tenha uma gestão de risco e tenha toda essa parte muito, muito organizada. Então, hoje, o que a gente está vendo é o sistema absorvendo, né, para tentar diluir o que pode ser um risco sistêmico potencial, um risco que pode aumentar os spreads para a captação de todos os outros integrantes do sistema financeiro nacional e trazer uma desestabilização muito grande, né? Então, o BRB acoplando uma parte do Master que ele não tinha, o BTG olhando para a parte de precatórios, não duvido que a gente tenha também um outro desmembramento. Então, tudo isso faz parte aí de uma mitigação desse risco para que não tenha problemas para os outros integrantes do sistema financeiro, Léo. Esse ganho de BRB não te soa estranho? Em que sentido? Geralmente, quando você tem um player que compra, ou seja, que tem que despender um largo recurso para adquirir alguma empresa, geralmente, a empresa adquirida se valoriza e a empresa adquirente se desvaloriza, se desaprecia, porque ao menos num primeiro momento o desembarque de caixa não é desconsiderável. O que nós estamos vendo em relação ao gráfico de BRB é bem diferente disso, não é? É uma apreciação geral. Isso te causa algum estranhamento? Olha, Léo, eu particularmente eu não gosto de operar ações ilíquidas, né? Eu gosto de operar ações mais líquidas, ações que o mercado ele é mais eficiente na precificação. Então aqui a gente pode ter diversas maneiras de entender esse fenômeno. A primeira delas será que a cotação anterior do BRB estava correta? Uma empresa que muitas vezes a gente nem sabia que era listada, né? Eu, particularmente, só fui descobrir mesmo que o BRB era uma empresa listada após, né, a divulgação do deal e essa questão das ações, então nem sabia que tinha ações listadas. A gente tem vários bancos, como Basa, por exemplo, que eu tenho mais familiaridade, que é um banco público também regional, que também é listado e que tem uma liquidez muito baixa. Então você já começa a questionar, será que a ação anteriormente estava precificada corretamente? Provavelmente não. E uma ação muito ilíquida, né? Então o volume ali, você vê que houve um aumento de volume significativo. Então, por esses motivos que eu prefiro não operar ações ilíquidas em que a precificação não se faz tão eficiente, Léo. Às 10h21, grande Gabriel, obrigado meu garoto. Bom, é o seguinte, Guto Cerávulo na Central TC Investimentos vai falar conosco. Qual o destaque que ele separou para hoje? Dia em que a curva de juros, Guto, neste instante fecha 7 pontos base, o dólar segue na região do 0,40 de estresse, R$ 5,759, e nós temos o Ibovespa caindo 0,10, 130.161 pontos. Capricha, Guto, vamos contigo. Vamos lá, vou falar de Marfrig, ó. Olha o boi aí, olha o boi aí. Olha só, pessoal, subindo 0,55 nesse momento, próximo de topo histórico. Eu tenho a marcação aqui no meu gráfico a 18,49, ou seja, tá lá em cima. Quem tá comprado, tá muito bem comprado. Como diz meu amigo Coutinho, sobe, lateraliza, sobe, pode encontrar resistência, tá? Vou passar para vocês um seguro. Turma, esse aqui é um carro de luxo. Esse seguro é caro, tá? A volatilidade é alta e é um seguro caro. Tá? É Marfrig Pato 180, tá? De strike 18, então você vai ficar defendido, né, a R$18. Quando você compra a opção de venda, não importa o que aconteça, o papel pode despencar 50%. Você tem o direito, tá, de vender esta ação a R$18, ok? Então, até o dia 17 você está protegido, estamos falando de 12 dias úteis, e tem uma perda de 4%. Não é um segurinho barato, né? 4% para se defender. Compensação, fica tranquilaço, porque é a faca na caveira e dinheiro na carteira. Vamos ao pensamento do dia. Lá vem. Só sofre de amor quem fica o dia inteiro coçando o saco. Que? Ô, Guto, que isso, Guto? Vai de novo. O amor é o emprego dos ociosos.
Tchau. Até amanhã. Tudo culpa do amor. Às 10h24. Viking. Pois não, Camila Nascimento, informação. A gente teve falas do Thomas Viking, dirigente do Fed. O único destaque foi uma fala dele dizendo que o mercado de títulos está precificando mais risco de recessão. A gente teve também um rápido destaque da Mary Daly, dirigente do Fed. Ela disse que a incerteza não está causando uma paralisia nas empresas até o momento, Léo. Anotado, não me parece que nenhuma dessas falas tem potencial de larga precificação. Nós temos 10h24, faltam alguns minutos para a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Coutinho, para de rir do pensamento do dia, Coutinho. Você fica me quebrando aqui, bicho. Vamos lá. Dólar tá subindo 0,41%. Ibovespa, placar de 0-0. Reforço o Ibov, a galera tá pedindo. Capricha. Bora. Então vamos lá, do seu lado esquerdo o índice, ele rompeu aquele 868, tá? Que era o ponto de corte, deixa descer. O objetivo tá demorando um pouquinho, você vê que ele lateralizou, então de novo, cai, lateraliza, cai. Mas a priori ainda enxergo 130,540. No caso do dólar, o dólar chegou no 555, que foi o meu call anterior. Sua resistência ou seu objetivo 761. Agora, por enquanto, lateraliza para subir. Se cair, foi o que eu falei, menos provável, R$5,747. 10h25. Vamos para os destaques da agenda, porque em 20 minutos o bicho vai pegar, hein? 10h45, PMI Industrial S&P Global. 11 da manhã, emprego JOLTS nos Estados Unidos e PMI Industrial ISM. Claro, Gabriel, que a gente ainda vai se ater aqui a várias variações percentuais e papéis que estão chamando a atenção no mercado à vista, mas é fundamental e protocolar eu perguntar um pouco da tua expectativa. Amanhã, 4 da tarde, tarifaço de Donald Trump. E esses dados de atividade que seriam tão importantes, e mesmo de emprego com o JOLTS, que seriam tão importantes em condições normais de temperatura e pressão, com uma dinâmica de precificação eventualmente amarrada, já que o olho do mercado está deslocado para esse tarifaço a ser anunciado amanhã às 4. Olha, Léo, realmente amanhã é o grande evento da semana. E uma coisa que eu sempre coloco é: o mercado não gosta de incerteza, né? Então, a partir de amanhã, a gente vai reduzir drasticamente o nível de incerteza nas precificações do mercado, uma vez que a gente vai saber o que vai acontecer, né? Então a gente vai conseguir fazer conta. A única incerteza remanescente é a reação dos países atingidos pelas tarifas, né? Então como que a turma vai se posicionar, se eles vão fazer tarifas recíprocas também, se eles vão aumentar, como é que vai ser, como é que não vai ser, enfim. Isso vai acabar ficando um pouco ali na dúvida dos investidores. Porém, essa retirada de incerteza eu acho extremamente benéfica para o mercado. E aí você pode até me perguntar, mas nossa, e se a gente tiver uma situação ruim, o mercado pode realizar? Pode. No entanto, eu vejo que o S&P ele já embutiu nos preços uma tarifa ruim. E agora, qualquer coisa que não for catastrófico deve continuar com esse movimento de alta, Léo. 10h27. Obrigado, Gabriel. Faltam 3 para a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Última abertura do mercado à vista antes do tarifaço, Léo? Não. Tecnicamente amanhã, às 10h30, nós teremos sim a última, porque só às 4 da tarde é que vem o anúncio das tarifas. O compasso de espera não é pequeno, embora haja PMIs para serem precificados hoje e o relatório JOLTS também. Vamos lá, Camila Nascimento, agora a composição do Ibov, os papéis que mais vão chamando a atenção. Os papéis que mais sobem, os papéis que mais caem, os que mais entregam pontos, os que mais tiram pontos. E ainda hoje, se vira na FIBA o seu pedido aqui pro nosso Coutinho brilhar. Pois não, Cá? Vamos lá, do lado negativo, os papéis que mais caem em variação do Ibovespa. A gente tem Embraer, que está recuando 2,62% aos R$ 64,07. Pão de Açúcar, que recua 2,56% aos R$ 3,01. Semig, na terceira posição, com queda de 2,14% aos R$ 10,04. Depois, entre os papéis que mais avançam em variação, a gente tem Automob na máxima do dia, cotando 26 centavos, com um avanço nesse momento de 4%. Eneva sobe 3,80% aos R$ 12,28. Localiza na máxima do dia aos R$ 34,64, com alta de 3,13%. Agora, indo para os papéis que mais tiram pontos do Ibovespa, a gente tem Embraer, que está tirando 76 pontos do índice, Itaú, que recua 0,37% e tira 37 pontos do índice, seguido por Sabesp, que tira 35 pontos do índice, recuando 0,82%. Na ponta oposta, Vale é quem mais dá pontos para o índice, 162,
com avanço de 1,08%. Localiza vem em seguida, dando 68 pontos para o índice, e depois Eneva, que dá 56 pontos para o Ibovespa, Léo. Obrigado, Cá. Dá tempo de vale 3, rapidamente. Foram 2 pedidos no chat, ainda com esse destaque da Cá, tá entregando bastante ponto pro Ibov. No pique pra gente ir pros Estados Unidos, Coutinho. Canal de alta, o ativo sobe, rompeu 5,637, objetivo 6096. Tem uma segunda resistência a 5,749, praticamente em cima dela, ativo de manutenção, quem está comprado está bem comprado. Compras a critério acima de 5,8, objetivo 6096. Temos agora 10h29, vamos para os Estados Unidos, abertura na terra do Tio Sam. Olha só a tabela da volatilidade, DXY 104.280 pontos, 0,10% de avanço. O VIX está subindo 0,67%, 22,40%. Yields de 2 anos muda um pouco o quadro, hein? Começam a trabalhar num 0 a 0 a 3,89%. E os yields de 10 chegavam a fechar em 5 pontos base, agora tem um fechamento de 2 pontos base e meio. A demanda pelos títulos de 10 anos diminuiu em comparação com horas atrás. A gente tem a virada do relógio e a abertura das 7 magníficas. Como elas estão, hein? Tesla é exceção, vai subindo 1%, 262 dólares com 88 centavos. Amazon cai 1,3%, Meta cai 0,5%, Google cai 0,30%, Nvidia está no 0 a 0%, Apple cai 1,25%, Microsoft cai 0,40%. Pois é, todas as 7 magníficas no vermelho, exceção feita a Tesla. Camila Nascimento passeia por S&P ou São Paulo para os íntimos, como é o caso do Gabriel Junqueira, além de Nasdaq, Russell 2000 e Dow Jones. É você, cá. O S&P 500 cai 0,34% aos 5.591 pontos. Dow Jones registra queda de 0,29% aos 41.879 pontos. Nasdaq no vermelho com queda de 0,45% aos 17.223 pontos. E o Russell 2000 perde 0,67% aos 1.998 pontos, Léo. 10h31. Quedas por lá, portanto. Aqui, a abertura do mercado à vista americano coincide com a máxima intradiária do Ibov. 0,30, aliás, 130, 0,35 de alta, 130.720 pontos. São 450 pontos a mais para o Ibov. O dólar aqui está caminhando para o 0 a 0, hein? R$ 5,739. Tome máxima de novo no Indifut, antessala eventual da máxima para o Ibov à vista. E aí, Coutinho, no gráfico índice, no radar. Bora. Olha só, Léo, o dólar, ele deu uma disparada, realmente atingiu aquele R$ 5,747, imaginava, inclusive, que fosse o menos provável, fez aqui um envelopezinho de baixa, até chegou a varar, volta para dentro do canal, seu objetivo passa a ser R$ 5,732 agora. No caso do índice, o índice faz um candle de reversão. O seu objetivo também faz exatamente a mesma figura, era 130.540, deu uma bela, deu uma espichada. Diferente do dólar, que não atingiu o objetivo, o índice já atingiu 131.400. O índice agora vai dar uma batida no 400, provavelmente pode cair, fiquem atentos quem está comprado. O dólar, a priori, deveria descer mais 8 pontos. 10h32. E você, já fez a simulação do consórcio lá pelo TC Seguros? Não, dá tempo. O QR Code já entrou na tela e você pode, ao enquadrá-lo, cair nessa simulação. O consórcio é um produto muito mal vendido em vários lugares do Brasil e invariavelmente é endereçado sem preocupação com o seu perfil e com o seu sonho patrimonial. Quando todos esses pontos ficam alinhados, ele pode ser um fiel aliado na conquista dos seus objetivos. Se liga no recado. Fala sério, você já me viu aqui outras vezes falando de consórcio, mas talvez não tenha escaneado ainda esse QR Code ou clicado no link da descrição. Agora, você tem que fazer isso. Por quê? A Porto Seguro, um dos nossos fornecedores principais da operação de consórcio do UTC, ela lançou uma campanha exclusiva do dia 24 de março até o dia 22 de abril, onde o cliente paga apenas 60% da parcela até a contemplação, e essa diferença é diluída no prazo restante após essa contemplação. No dia 15 de abril, estarei com o Vini Custódio no Olá Investidor para tirar todas as dúvidas que você possa ter, tanto dessa campanha quanto de outras estruturas. Então, escaneie o QR Code e nos encontramos no dia 15. Valeu, Fernando Brito, ao vivo, passando o recado no dia 15, portanto, de abril, tá chegando, estamos há 15 dias disso, nós teremos uma edição especial do seu Olá Investidor para tirar todas as dúvidas relacionadas ao consórcio lá no TC Seguros. 10h33, vamos lá, máxima para o Ibov,
Dólar comportado, curva de juros fechando. Serjão 200k, esfrega as mãos. Assim. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, Gabriel? Uai, Léo, pra mim vai chegar lá, se bobear, metade do ano que vem, viu? Eu posso aqui estar querendo ser o profeta aqui, mas assim, pra mim essa bolsa é pra cima, Léo. E eu não duvido não a gente terminar 2025 com mais de 150 mil pontos no índice, viu? A gente tem 10h34, a Camila Nascimento vai tabelar contigo a respeito dos seus destaques. Você separou 2 aqui, né, para o Coutinho complementar no gráfico. Em 10 minutos tem o PMI nos Estados Unidos para a gente cobrir. Um ponto passa pelo update da área plantada no relatório USDA. Quem não tem familiaridade com o relatório USDA, precisa entender antes o que é o documento, do que se trata. Traz para a gente o teu olhar e o impacto para o setor agro. Bom, Léo, o USDA é o Departamento de Agricultura do governo dos Estados Unidos e ele periodicamente reporta, né, como que estão as projeções para safras, projeções de oferta e demanda de grãos, de commodities agrícolas, e esses relatórios costumam fazer bastante preço. E quando a gente fala de commodities agrícolas, né, é sempre importante trazer para a nossa realidade na Bolsa de Valores, que é a realidade de empresas produtoras de proteína que possuem a commodity agrícola como custo na sua DRE e empresas produtoras rurais que possuem a commodity agrícola como receita na sua DRE. Então, o USDA divulgou seu relatório anual de intenção de plantio para a safra 2025-2026 nos Estados Unidos. Vale sempre lembrar também, Léo, que o ano safra dos Estados Unidos ele é invertido em relação ao nosso no Brasil, porque eles têm o verão deles, né, na metade do ano, e aí eles plantam, eles fazem a colheita na metade do ano, com uma safra de verão, assim como temos aqui no Brasil, só que o nosso verão é no final do ano, né? Então, as principais alterações nas áreas plantadas em relação ao ano anterior foram, principalmente, o milho, que teve um aumento de 5,2%, isso é 1,4% acima da estimativa preliminar. A soja teve uma redução de 4%, 0,6% abaixo da preliminar. O algodão teve uma redução de 11,8% e o trigo 1,6%. Né? Então, essas oscilações, mesmo que relevantes, né, elas trazem um contexto global que a gente ainda tem um superávit na produção de commodities e grandes estoques. Porém, tem um impacto potencial muito forte nas empresas que estão listadas no Brasil. Eu coloco principalmente SLC, Brasil Agro e Lend, né, a Terra Santa, como empresas que podem se beneficiar dessa redução da área plantada de soja. Porque uma vez que a gente reduz a área de soja, a gente tem uma oferta futura menor da commodity. Como a commodity ela negocia muito sobre oferta e demanda, e a demanda de commodities agrícolas costuma ser, historicamente, crescente, você tem uma oferta futura menor, você tende a ter uma elevação do preço futuro, o que pode favorecer a geração de caixa dos produtores rurais. O que traz também uma pressão altista, né, para os custos do milho, de quem usa o milho como custo, isso é JBS, BRF, Marfrig e BIF3, a Minerva, que podem ter um aumento no custo do arroba do boi, e a gente sabe que o arroba do boi é 80% do custo dessas empresas, né? A aquisição de matéria-prima é muito relevante na DRE, o que pode trazer um impacto negativo para os produtores de proteína. E falando dos produtores de proteína, Léo, a Minerva está muito bonita, ela não deu a mínima para esse relatório e segue subindo. Ontem, que foi um dia horrível, ela subiu e hoje ela é o grande destaque. BIF3 voltando a performar muito bem. Vamos falar de BRF agora, então, Junqueira, quer ser o outro destaque? O papel acompanha o setor de proteína animal, está subindo 0,20% aos R$ 19,70. E tem um relatório que você quer trazer para a gente sobre o papel. Que relatório é esse? Exato, Cami. O BTG ele fez um relatório com expectativas para o que pode ser o primeiro trimestre da companhia, né? E aí, conforme a gente já vinha falando, né, a questão do milho é uma questão muito relevante. O milho subiu 19% no Brasil nos últimos 6 meses, né? E isso faz preço. A gente sabe que o ciclo do frango é um ciclo mais curto do que o ciclo do boi, então a parte do custo de milho é uma parte bastante relevante para isso, e você está tendo aí um custo totalizado, um custo consolidado que deve crescer 7,8%, muito acima da inflação, e dificilmente esse custo consegue ser repassado para o consumidor final. A gente sabe que o preço dos alimentos acaba tendo ali uma demanda muito elástica, né? Então a gente tem ali
muita situação que se você sobe muito pouquinho, você pode ter uma substituição por outra proteína, você pode ter um movimento que traz ali para a BRF uma compressão. Então a expectativa é de que a gente deve ter um EBITDA no primeiro trimestre de 2025, conforme o BTG calculou, de 2,4 bilhões de reais, o que representaria uma queda de 14% no trimestre contra trimestre, mais um crescimento dos mesmos 14% no ano contra ano. E vale lembrar que mesmo você tendo crescimento, se você tem uma diminuição no pace desse crescimento, né, então no ritmo que a empresa está entregando, no ritmo do ciclo, o mercado não costuma gostar desse tipo de resultado. Vamos agora então com a análise do gráfico de BRF, Coutinho? Bora, vamos lá, Cami. Bom, BRF lateralizado em região de compra, em homenagem ao meu querido Levate da terceira não passa, não passou. Suporte a 1,757 e 1,728. Lateraliza, eventualmente, como está em região de compra, ainda que não tenha figura, para quem gosta de um case, eventualmente de longo prazo, BRF tem que ser observado. Está na melhor posição do gráfico, está numa região, o ativo não disparou, ele vai vagarosamente montando a sua figura de alta, então quem curte o ativo pode ficar de olho em BRFS3. Boa, Coutinho. E, Junqueira, um outro relatório que eu queria repercutir com você, até porque tá fazendo preço por aqui, é do Bank of America. O banco rebaixou a recomendação de CEMIG para venda, elevou a recomendação de Sanepar para compra e rebaixou a recomendação de Copasa para neutra. A gente tem CEMIG entre as maiores quedas em variação do Ibov, caindo 2,05%, Copasa recuando 2,63% e Sanepar avançando mais de 3%. Qual a sua visão para esses papéis? Bom, Cami, os bancos gringos, eles costumam fazer bastante preço, né? Porque Bank of America, JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs são os grandes research lidos pelos investidores estrangeiros, né? O investidor estrangeiro, ele vai ler do banco que ele tem mais familiaridade, né? Então ele vai ler sobre o que o Goldman Sachs está escrevendo, o que o Bank of America, e acabam fazendo bastante preço, né? Quando a gente vê, principalmente Copasa, né? Copasa foi um papel que eu acompanhei o resultado, veio com um resultado bem ruim. Depois do resultado, a empresa performou muito mal e vem perdendo todos os alinhamentos da tendência de alta que ela tinha no longo prazo. Então essa perca de alinhamento não é positiva, os fundamentos também não estão apontando para uma empresa que deve performar muito bem nos próximos semestres ou nos próximos meses, né? CEMIG, por sua vez, acaba entrando meio que na mesma bola ali, porque faz parte da mesma governança estadual, ela também está no estado de Minas Gerais, então é importante a gente ficar atento a CEMIG. E já Sanepar é um baita papel, eu gosto demais de Sanepar, acho que Sanepar tem tudo para ser uma grande performance no ano de 2025, Cami. Copasa, CEMIG, Sanepar, 3 dos papéis que o Gabriel abordou. Vamos pro gráfico, vai lá, Coutinho. Bora, vamos com o Sanepar que está na tela. Sanepar é o seguinte, o ativo estava em região de compra, a sua região de compra na casa de 5 a 5,23, o ativo já cota 5,54. A sua alta não é lá essas coisas, né? Então você vê que ele sobe, lateraliza, sobe um pouquinho, volta. Então assim, é um ativo de quem está posicionado, eu diria mais de médio para longo, ok, está bem posicionado, pelo menos o ativo vai se portando com figuras que ainda que não sejam ideais, pelo menos vai levando o comprado para cima. O CEMIG 4, por exemplo, double clique nesse cara. CEMIG 4, ruim, baixista. Olha só, tem um suporte na casa de 10,05, 10,07. O ativo tá exatamente nesse ponto. Se CEMIG pegar e der uma azedada, você tá falando do ativo a 8,77. Figura gráfica extremamente longa, tá? Esse FIBO, inclusive, o correto dele é ser visto no semanal e não no diário. Então, olha só, faz um belo de um pivôzão de baixa e tá na iminência de pegar e perder suporte. E aí você me ajuda, foi CEMIG, foi Sanepar e... Copasa. Copasa na tela, double clique, CS... MG3. Essa daqui também eu dei uma olhadinha enquanto o Junqueira falava. O ativo também ruim, perde todos os suportes, está perdendo mais um agora na casa de R$19,58. Não tem figura gráfica, o ativo simplesmente desce por harmônico. Próximo ponto, 18,12. 10 horas 43 minutos, faltam 17 minutos, portanto, para as 11 da manhã, para tudo, vamos inaugurar a primeira cobertura especial do dia. Vem aí, PMI nos Estados Unidos, se liga, 2 minutinhos para o PMI
que vai nos pautar. Destaque de agenda voltando para sua tela. Há um intervalo de 15 minutos entre o primeiro PMI e o segundo. Qual que é o primeiro? O PMI industrial, metodologia S&P Global. É uma foto referente a março, portanto quente, portanto aquecida. Vamos saber das expectativas a respeito da indústria americana por essa ótica. E 11 horas, nós teremos o PMI industrial na metodologia ISM, não na metodologia S&P Global. Essa costuma ser mais respeitada ainda pelo mercado, mais potencial de precificação ela costuma trazer. Então são 15 minutos decisivos para a gente monitorar. Segunda cobertura já será na presença do Alex Martins. Um minutinho para o PMI. Gráfico do Coutinho sendo preparado, tabela da volatilidade já na tela. DXY, VIX, yields de 2, yields de 10 anos. Qual é o contexto? Qual é o pano de fundo? O que é que está em jogo? Você já sabe. O debate sobre o tamanho da desaceleração da atividade econômica americana sob a luz da política tarifária errática de Trump e as consequências desta, a ponto de uma desaceleração se confundir até mesmo com recessão técnica ou com mais profunda recessão. Só que na medida em que eu avanço o raciocínio, menor a probabilidade. É uma probabilidade menor de recessão técnica, menor ainda de recessão profunda. Gira o relógio. Temos 10 horas com 45 minutos. Temos também Camila Nascimento com o PMI da indústria. Vamos lá, cá com você. Vamos lá, deixa eu recarregar de novo, ver se aparece aqui nas plataformas. Eu tenho. Saiu aí? Por aqui não, Léo. Eu tenho aqui 50,2 pontos, PMI da indústria, metodologia S&P. A previsão era de 49,9, portanto um pouco acima da previsão e já num terreno de expansão, um pouco mais de força e resiliência da atividade americana na metodologia S&P Global, repito, número absoluto, 50,2 pontos na régua de medição de 0 a 100, previsão era de 49,9, dado anterior 49,8 pontos. É um alento, costuma ser mais positivo, passa pela perspectiva de que a atividade americana não está em retração, está sim em expansão, apesar de gordura timidíssima, né? A gente tem só 0,2 ponto percentual acima do terreno de neutralidade, portanto em favor do terreno de expansão. Impacto imediato nos preços. DXY pouco mudou, está subindo 0,12%, 104,314. O VIX está subindo 1,44% a 22,59. Yields de 2 e 10 anos, praticamente mantendo a fotografia que já apresentavam antes da divulgação deste PMI. De um lado, o PMI demonstrou pouquíssima variação em contraste com o que se imaginava dele. E do mesmo lado, nem precisa ir para o outro lado, do mesmo lado tem o freio de mão puxada, qualquer digestão de dado macroeconômico nos Estados Unidos, enquanto não chega o tarifaço, vai ser amanhã, 4 da tarde. Olha, melhorou o apetite pelo risco lá nos Estados Unidos nessa coincidência com o PMI. Tesla está subindo quase 2, Amazon passa a estar no positivo, sobe 0,10. Meta avança 0,30, Google 0,50, Microsoft 0,30, Apple e Nvidia são as exceções, vão recuando em média 0,30%. Camila Nascimento, vamos partir para Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000. O S&P 500 deu uma diminuída na queda, agora cai 0,25% aos 5.598 pontos. Dow Jones cai 0,68% aos 41.715 pontos. E Nasdaq está bem perto da estabilidade, com leve queda de 0,04%, agora aos 17.292 pontos. O Russell 2000 recua 0,65% aos 1.999 pontos. Léo. 10 horas com 47 minutos. Vamos nos despedir, começar as despedidas aqui. Primeiro com o Gabriel Junqueira, depois tem o Se Vira na FIBA e o tchau do Coutinho. Alex Martins é a nossa próxima atração, tanto para repercutir esse PMI, quanto para aquecer a cobertura para o próximo PMI na faixa das 11 da manhã, também industrial, desta vez metodologia ISM. Só por protocolo, atualização da porta para dentro. Aqui, este PMI coincide com o dólar subindo 0,30%, R$ 5,750, o Ibovespa subindo 0,30%, 130.648 pontos, e a curva de juros tem 7 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Gabriel Junqueira, meu parceiro, seu destaque final, aquele abraço e até amanhã. Bom, Léo, gostaria de chamar de novo a atenção para a Minerva, BIF3. É uma empresa que ficou muito fora do radar dos investidores no ano passado, porque o setor dela todo subiu e ela ficou para trás. Só que agora o movimento está invertendo.
A Minerva já formou uma reversão de tendência, ela está com fundamentos melhores. Eu acho que é uma boa oportunidade que a gente pode ter aí um movimento muito forte de correção nesse papel, Léo. Então, volto a chamar a atenção que Minerva BIF3 tem sido aí um dos destaques da Bolsa. Valeu, pessoal, um grande abraço e até amanhã. Tamo junto, obrigado, Gabriel. Já vamos começar o Se Vira na FIBA com o pedido do próprio Gabriel. Reforça BIF3 pra galera no gráfico. Capricha, Coutinho. Bora. BIF3, perdoa, BIF3 o Gabriel tá correto. O ativo reverte, lateraliza, sobe. Rompe uma resistência importante, ainda que de forma pequena, R$ 6,56. O papel tem upside longo. O seu objetivo a priori é R$ 7,96. Augusto Nichelle, Léo, o preço normal de Casas Bahia vai ficar entre R$ 9,30 e R$ 10? No caso de Bahia 3, double clique e zoomzão. O ativo sobe, lateraliza, sobe, permanece lateralizando. Já me monta uma nova figura gráfica. O seu objetivo de curto prazo é R$ 11,58. Só que esse último envelope já me joga para cima. Então, a priori, vamos ser mais comedido, Uno 58. O Aurélio tá de olho em Eletrobras. Elet 3, então vamos lá. Double clique nesse cara. E zoomzão. Elet 3 a priori atinge duas resistências, sua máxima 4247, o ativo inicia um movimento de correção, cota 4063, melhor caso 3948, pior caso 3764. Juliano pede NVIDIA. NVDA 34, NVDC, perdoa. NVIDIA baixista, tô cotando o Brasil, tá? BDR. Então, olha só, pivôzão de baixa, o ativo cota 12,91, já tem duas figuras baixistas. No melhor caso, NVIDIA, R$ 11,15. No pior caso, seria uma NVIDIA R$ 7,00. Frank, taxa bolsa, tá pedindo Petrobras. Petro 4. Então vamos lá, double clique nesse cara e vamos ver o que acontece. Petrobras a priori era altista. Eu pedi para tomar cuidado, falamos do papel já no início da semana. O papel lateraliza, mantém o seu cunho altista, mantém 3866, só que como a figura gráfica é muito longa e eu não tenho nada que ampara, pedi para colar o stop na eventualidade que Petrobras desça. Aí a gente tem um movimento pedindo CSAN3. CSAN3. Cosan. Double clique nesse cara, vamos dar uma olhada. No caso de Cosan, o gráfico ruim, baixista, bateu na LTB, cedeu, volta a cair, cota 736. O seu objetivo a priori é nesse suporte a 660. Cosan ruim, lateralizado desde dezembro 24, sem perspectiva. Pra gente fechar o nosso Se Vira na FIBA hoje, o Mauro San, que é IRB e RBR3. RBR3. Double clique nesse cara e zoomzão. IRB a priori desenhada com uma figura de convergência, né? Topos descendentes, fundos ascendentes. Formação gráfica ruim. Se tivesse que cravar, eventualmente eu dava uma forçadinha de amizade e chamava isso aqui de envelope de alta, falando que IRB vai subir. Mas também não é o caso. Prefiro deixá-la como manutenção. Quem tá comprado, por favor, stop. Temos dois chorinhos aqui, ó. O JPS tá de olho em Gafisa. GFSA3, double clique nesse cara e zoomzão. Sobe como se não houvesse o amanhã. O ativo no diário, esse gráfico tá mal feito. O melhor dele é no 60, mas vamos lá. Sobe, lateraliza, sobe, ativo de manutenção. Seu objetivo 2,88. O Léo já olhou para ver se tinha passado da terceira linha. Desacelera no 2,49. Cola o stop, 45 centavos de vol, 60, 70 centavos de stop loss. E a gente se despede do Coutinho para finalizar o Se Vira na FIBA com Caixa Seguridade. Quem pediu foi o Maicon. CXSE3, double clique nesse cara, vamos dar uma olhada. A priori baixista, então olha só, pivô de baixa desenhado, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. O ativo cota Uno 495, sentado em cima de suporte. A priori, a figura gráfica já está desenhada, vai jogar esse cara para baixo. Primeiro objetivo, 14,22. Coutinho, muito obrigado, um grande abraço. Amanhã tem mais, meu parceiro. Até. Tchau, querido, obrigado. Tchau, bom dia, pessoal. Um abraço.